Carinhosamente, bom dia aos amigos de todo o Brasil. No ar mais um programa Espiritismo via satélite. Aquele que todos os domingos, das 10 ao meio-dia, mostra para o Brasil o que é o verdadeiro Espiritismo, o único Espiritismo que existe. Nenhum Espiritismo de linha, porque repetimos sempre, esse negócio de Espiritismo de linha não existe. Espiritismo alto, Espiritismo baixo, Espiritismo, nada disso existe a não ser na invenção equivocada de pessoas que não têm a menor ideia do que seja a doutrina espírita. E nesta cidade que foi o berço do Espiritismo no Brasil, Salvador, na Bahia, nós temos a honra hoje de receber um visitante muito ilustre, um companheiro que milita há muito tempo no Espiritismo no estado de São Paulo e que tem uma folha de serviços extraordinária, não apenas no Brasil, como no mundo. E vamos falar sobre ele, que é o nosso amigo Reinaldo Leite. Ele é advogado, atuante em São Paulo, na capital. Especializado na área de direito de família, é espírita há 35 anos, membro do Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, sediado no bairro do Tatuapé, na capital paulista. Dedica-se há longos anos à divulgação da doutrina espírita, viajando pelo Brasil e pelo exterior, proferindo conferências, participando de congressos, seminários, fóruns, simpósios, apresentando-se sempre que solicitado à mídia, submetendo-se inclusive a pinga-fogos, a workshops e ministrando cursos. Tudo pelo prazer de dividir e o prazer de se ter conhecimento no Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. E agora ele está aqui entre nós para falar sobre a doutrina no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. Reinaldo já viajou pelo mundo inteiro com conferências internacionais nos Estados Unidos, em Miami, na Suécia, em Estocolmo e Västerås, né? Noruega, Oslo, França, em Paris e Choisy de la Roi. Eu não sei francês, eu não sei. Portugal, Lisboa e Sintra, Espanha, Madrid, Inglaterra, Londres, Peru, Lima e Arequipa, Japão, Tóquio e Gumaquém. Agendando-se retorno a esses países com extensão para o Canadá, África e toda a América Latina. O Reinaldo é também médium natural, desde a infância, e adestrado nos postulados espíritas. Além da oratória, ele dedica-se à psicografia, tendo publicado 10 livros, e com mais um no prelo, que é o Visões Espíritas da Vida. Nós vamos falar sobre os livros de Reinaldo aqui no programa, sendo um deles vertido para a língua inglesa e outro já em fase de tradução para o espanhol. Esses livros também, aliás, ele tem livros na versão falada, no Talkbook. São eles Respingos de Luz, Vivências de Vidas, Círios Vivenciais, Luzeiro, Verdades Eternas, Paz e Amor em Jesus, que está esgotado por sinal, e Respostas Espíritas, volumes 1 e 2, O Silêncio e a Palavra e Maternidade Redentora. E ao lado do Reinaldo também, nos visitando, dando a honra da sua presença aqui em nosso estúdio, o Dr. Rubens Caspera Júnior. Ele é espírita militante de São Paulo, médico de clínica geral e trabalha na neurolinguística também. E vai estar do nosso lado com o nosso convidado para conversar com o nosso ilustre entrevistado de hoje, que é o Reinaldo Leite. Bom dia, Reinaldo. Como é que está o movimento espírita no mundo hoje? É um prazer ter você aqui no nosso programa. Aos nossos irmãos telespectadores, nossas vibrações de paz. E, naturalmente, o Espiritismo está cada vez mais nos entusiasmando a tarefa de amor, a qual abraçamos já fazem mais de 30 anos. Então, estamos entusiastas aí de poder dividir o tesouro espírita com todos aqueles que estejam dispostos. Reinaldo, eu sei que o cristianismo na Europa, nos Estados Unidos, principalmente nos países de primeiro mundo, ele está num processo quase de desmoralização. Mas calma, gente, não é o cristianismo do Cristo. É o que fizeram das religiões pelos exemplos deploráveis que têm acontecido. A França tem sofrido tanto com esses exemplos tristes de guerras, de inquisições, de calúnias entre religiões, entre credos religiosos. Como é que você enfrenta esse público? Você não tem tido dificuldade em falar de Jesus, em falar do amor? Como é que está isso? Sempre existe alguma dificuldade, naturalmente, porque há uma ligeira diferenciação entre a religião e a religiosidade.
A nossa mentoria espiritual sempre tem me dito que religião é o rótulo, é a ramificação da religião que nós possamos abraçar. Agora, viver com religiosidade é que é o problema. E na grande maioria dos religiosos, a religiosidade fica um tanto distante, equidistante. Então, há um problema em relação a isso, de que a pessoa religiosa deveria compreender-se na religiosidade, na atuação religiosa, sem contenda, sem fazer porfias, sem fazer ironias a respeito do outro padrão religioso. Quando nós aprendermos que o Evangelho é um só, que o Cristo é o nosso modelo e nosso guia, certamente todos nós poderemos nos abraçar, cada um no seu contexto religioso. Porque o Espiritismo não veio à Terra, trazido por Kardec, codificado por Kardec, trazido pelos Espíritos, não veio aqui para poder tomar o lugar de ninguém. Portanto que Kardec, na introdução primeira do Livro dos Espíritos, que é a obra basilar espírita, disse: se você é um razoável católico, seja o melhor católico. Se você é um sofrível protestante, seja o melhor protestante. Mas se você não é nada e quer respostas da vida, nós te oferecemos doutrina espírita. Que beleza, hein? Será que o homem comum, na sua opinião, o homem comum tem essa visão? Ele sabe distinguir entre religião e religiosidade? Grande maioria não, mas graças a Deus nós temos um espiritismo organizado. As federações aí estão, as uniões das sociedades espíritas aí estão, centros espíritas promovendo cursos, justamente para dar ao homem esta visão necessária à luz do tríplice aspecto espírita, de que, afinal de contas, ele veio para se amar, ele veio para distribuir amor, ele veio para progredir, ele veio para ser feliz, afinal de contas. E isso, a felicidade só é completa quando a gente se liga, ou se interliga, ou religa com as coisas de Deus. Então, uma dificuldade lá fora é grande, mas é por isso que nós aceitamos o desafio. Temos recebido críticas, assim, de muitos, que dizem: olha, mas por que você tem que ir lá fora? Aqui tem tanto chão para nós podermos trabalhar a cabeça das pessoas. Tem tanto chão, mas também tem bastante trabalhadores, graças a Deus. E lá fora, os trabalhadores são poucos. Então, aqueles que nos honram com seus convites, nós vamos lá para pregar, vamos lá para apresentar slides, vamos mostrar o tríplice aspecto espírita, segundo nós o temos aprendido com Allan Kardec. Comenta-se no Brasil, aliás, tentam impor para o público uma cultura de que os Estados Unidos, por exemplo, é um país de maioria protestante. E eu particularmente imaginava isso, Reinaldo. Depois de chegar nos Estados Unidos, procurando ver a coisa, porque eu bem imaginei, mas não é possível um país com uma tecnologia dessa, com uma lógica, com a razão, um país que é capaz de ter uma NASA com um projeto maravilhoso desse. Mas será que esse país vai estar, como se diz, arraigado numa crença de Satanás, de história de Adão e Eva e coisas parecidas? E eu soube, de repente, que, na verdade, o povo americano não é nada. A maioria não é nada. 80% está na expectativa de alguma coisa mais lógica. Apenas 20% está ligado no aspecto de religião. Daí sim, desse universo de 20% que tira a maioria protestante. Qual a sua visão? A maioria, essa minoria da maioria que vai nos cultos, às vezes, a grande maioria vai obrigada pela própria família ou pela própria... é da moda, é do contexto cultural que vão às igrejas e tudo mais. Porque nós estivemos lá pregando em vários locais e soubemos que muitas dessas pessoas, quando tem problemas graves no campo da obsessão, que eles confundem com a atuação demoníaca, o que é totalmente ultrapassado hoje, eles vão buscar os centros espíritas, vão tomar passe, ainda que escondidamente. Chegam a buscar a orientação espírita, porque, afinal de contas, a doutrina espírita é ciência, e como ciência tem conotação religiosa, conotação de moral religiosa e filosófica. Então, ela tem respostas a tudo, e nem tudo as ramificações protestantes respondem. Olha, nós temos a primeira pergunta de telespectador para o nosso programa de hoje, e vem desse Rio Grande do Sul, querido, da cidade de Canela. Falar em Rio Grande do Sul, eu quero aqui, de público, agradecer o carinho dos amigos da Federação do Rio Grande do Sul que estiveram comigo ontem, aliás, nesse final de semana em Brasília. Estive em Brasília, cheguei hoje, participando da reunião do Conselho Federativo Nacional, a convite da Federação Espírita do meu querido estado da Bahia, e tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Jason, esse presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Que criatura simpática, fantástica. O Newton eu já conhecia da mesma reunião do ano passado, e falou do carinho que os gaúchos têm por nós, pelo espiritismo via satélite, e eu sei desse amor extraordinário que os gaúchos sempre dedicaram a nós, e agradeço carinhosamente aos amigos de Bagé, de Santa Maria, Rio Grande, Pelotas, enfim, esse estado, Novo Hamburgo, tanta cidade bonita, e de Canela também,
de onde recebemos a pergunta do Paulo Boirão ou Bairão. Ó, gente, olha a caligrafia aí, gente. Doutor Reinaldo, um abraço. Estamos esperando uma nova conferência em Canela e todos aqui estamos assistindo o programa. Existem pessoas que fazem tatuagens, Reinaldo, em todo o corpo. O perispírito sofre com essas tatuagens? Há alguma mudança no perispírito? Bom, o perispírito, para quem não tenha conhecimento, é o corpo intermediário entre o próprio espírito e o corpo. Naturalmente que toda aquela impedância que se coloca no corpo, o perispírito pode se ressentir mais ou menos de acordo com a capacidade da pessoa, a capacidade de assimilação da pessoa. E naturalmente, claro que se marcado no corpo e de acordo com o psiquismo da pessoa, ela pode carregar essa marca, essa tatuagem no campo perispiritual, porque ele é o modelo organizador da forma, é o modelo biológico da forma. E ele naturalmente pode sofrer essas injunções. Mas, naturalmente, com a evolução espiritual que a pessoa vai tendo após a desencarnação, ela vai se liberando disso e o próprio perispírito também vai se, digamos assim, higienizando dessas marcas. Tem um amigo muito querido do programa, desde o primeiro, que antes do programa ele já manda a sua pergunta para não encontrar telefone ocupado, que é o Antônio Zica, de Paineiras, Minas Gerais. Um abraço, Zica, você sempre aí conosco, hein? Ele disse que imagem e som, Serginho, impecáveis lá em Palmeiras hoje, graças a Deus, e a Embratel também. Qual o melhor caminho que a doutrina espírita nos oferece para nos curar do corpo e da alma? Bem, nós temos um livro basilar dessas curas espirituais que chama-se Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro, que foi tirado da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é das leis morais, nós temos aí todo um contexto, temos 28 capítulos, sendo 27 explicando exatamente toda uma orientação de Jesus Cristo na Terra, nos pontos importantes. E o 28º capítulo, que nos diz como temos que fazer para orar, por que devemos orar, orar para louvar, pedir ou agradecer, segundo Kardec. Então, como fazer? É mudar-nos interiormente. O objetivo da doutrina espírita não é fazer curas espetaculosas, nem milagres, nem nada disso. Ao contrário, o objetivo da doutrina espírita é a promoção humana, é a reforma íntima. Na medida em que a pessoa se reforma intimamente, ela se quer bem, se modifica, é certo que ela vai ficar isenta cada vez mais dessas energias patológicas que ela mesma cria no seu contexto kármico, vai se liberando para poder ter uma vida saudável. De São Paulo, da Marisa Montalaine. Como o Espiritismo vê a cremação de mortos? Bem, que deve ser de corpos, né? Porque ninguém morre, né? Isso é verdade. Bem, a cremação é algo perfeitamente aceito pela doutrina espírita. E, naturalmente, os estudiosos da doutrina espírita também sabem, uma orientação do Espírito Emmanuel, orientador de Chico Xavier e também nosso, certamente, que diz para esperarem 72 horas mínimas para que o perispírito e o espírito sejam afastados totalmente do corpo. A desencarnação muitas vezes não ocorre na hora em que há estagnação biológica. Muitas vezes o espírito fica vinculado por laços vibratórios ao seu próprio corpo. Então, recomenda-se pela doutrina espírita a espera de umas 72 horas para que o perispírito seja tirado. Isso não quer dizer que vai se esperar 72 horas para tirar. É mais ou menos um período que se espera para que haja o desligamento total. Os budistas, por exemplo, esperam 7 dias. Eles ficam segurando o corpo 7 dias, porque acham que 7 dias é o necessário para retirar o espírito, para que ele não sofra todas as amarguras de um incêndio, digamos assim, ou daquela cremação. Mas a doutrina espírita aceita perfeitamente. Eu quero aproveitar na mesma pergunta, ouvir do nosso querido Rubens, que nos dá honra nessa visita enquanto médico. Ô Rubens, há casos em que o cadáver, logo nas 10 horas ou 12 horas, entra no estado já de decomposição, lá no mau cheiro, inclusive, esse problema todo. Como é que fica essa questão e como você vê esse assunto de cremação de cadáveres de um modo geral? Bom dia aos amigos telespectadores. Olha, a gente entende o seguinte, como médico, eu percebo que isso aí não teria problema, a cremação. Aí a gente entra na escala evolutiva do espírito. Como é que está o espírito? Como é que está a evolução do espírito? Se a gente estiver já no desapego das coisas materiais, a gente brinca que podemos fazer exercícios desapegando das coisas materiais, das nossas roupas, dos nossos carros, para podermos, no momento da passagem, da desencarnação, desapegarmos o mais rápido possível do nosso corpo físico. Essa é uma ideia que a gente passa aí para o amigo. Opa! E mais uma pergunta do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul. Cleudir Silveira pergunta: Reinaldo, como um espírito pode apresentar-se em 2 ou mais lugares distintos ao mesmo tempo? E pergunta por que há concorrência entre os centros espíritas. Não é uma incoerência doutrinária?
Bom, a primeira parte da pergunta, Allan Kardec estuda muito bem no Livro dos Médiuns a questão da ubiquidade do espírito. O espírito não é ele que se divide, ele projeta o duplo dele como faz a luz. Quando nós colocamos uma lâmpada, essa lâmpada irradia para todo lugar onde a luz possa atingir. A lâmpada é a mesma, mas a radiação da luz é em vários pontos. Assim como o Dr. Bezerra de Menezes comunica-se em vários centros, muitas vezes por muitos médiuns. É o pensamento dele que projeta, e ele projeta e o médium capta, segundo a intelectualidade do próprio médium, é que é transmitida a comunicação. Daí porque às vezes há uma mudança de fala, porque a projeção espiritual mediúnica, ela é feita pela telementação ou pelo pensamento projetado. Então, muitos espíritos tiveram essa condição, ou têm, de se projetar duplamente, como aconteceu com Santo Afonso de Liguori, por exemplo, Santo Antônio de Lisboa, Eurípides Barçanufo, no meio espírita, Chico Xavier, contam casos de que ele também já desdobrou. Então, desdobra o próprio perispírito dele e ele sai do corpo, aquilo que os ocultistas chamam de viagem astral. Ele viaja e pode se tornar até tangível, segundo a orientação trazida pelo Livro dos Médiuns. E a segunda pergunta aí, a concorrência dos centros espíritas. Para que concorrência? Não há comercialismo, não há necessidade de concorrência nenhuma. O espiritismo é um só e basta para todos, naturalmente. Então, centros espíritas que fazem concorrências em cidades, porque vai um orador naquele centro e os dos demais centros não vão, foge totalmente do 15º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é fora da caridade e que não há salvação. E o Dr. Bezerra, pela boca de Divaldo, disse: espíritas, tolerai-vos. É preciso haver tolerância. Se no próprio meio não houver, como é que fica? Nós sempre fazemos questão de orientar aqui em nosso programa, gente, que nós não somos donos exclusivos de verdade e que nem você vai encontrar perfeição e santidade em centro espírita nenhum. Todos nós estamos no mundo para aperfeiçoarmos espiritualmente, para nos melhorarmos, tornarmos hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, melhorando sempre. Então não temos a presunção de afirmar que aqui está todo mundo salvo, que está todo mundo na graça do Senhor, sentado à direita do Pai. Ninguém aqui está sentado à direita ou à esquerda, porque não consta que espírita tenha pretensão de viver sentado, muito menos no colo do Pai, haja colo do Pai. E é muito importante deixarmos claro que em alguns centros espíritas você ainda encontrará pessoas em desequilíbrio, você pode não ser bem recebido em algum centro espírita, não é pela doutrina espírita, é por pessoas humanas que ainda estão equivocadas. Então não se iluda em se empolgar aqui com o programa, com um entrevistado que traz mensagens belíssimas, confortadoras, pela nossa alegria, pela nossa tranquilidade. De repente chega num centro espírita qualquer e é tratado com frieza, com indiferença, porque pessoas humanas são pessoas humanas. E a pergunta aqui daqui da Bahia, da cidade de Guanambi, do Nilson: é normal a evasão dos frequentadores dos estudos sistematizados da doutrina? O que fazer para evitar essa evasão? Bom, os avanços da pedagogia hoje são vastos, né? Hoje o audiovisual, por exemplo, está tomando vulto. Veja o espiritismo via satélite aqui, quantas pessoas está atingindo e tudo mais. É preciso sair da rotina. O problema da rotina nos centros espíritas gera uma neurose, gera um desânimo. As pessoas não têm vontade de ir, muitas vezes, porque é uma coisa rotineira. Tudo que é rotineiro, naturalmente, desequilibra, porque a pessoa já sabe o que vai acontecer. Então nós temos sugerido, e temos feito também assim onde temos ido, temos passado audiovisuais sobre temas espíritas, e levado imagens e tudo mais, e perguntas e respostas, para poder, o famoso Pinga-Fogo Workshop, ou Fórum de Debates, como querem alguns. Então eu acho que a aproximação do orador junto da massa, deixar a massa aproximar-se dele para tirar as dúvidas e o incentivo através da imagem, tira esse desânimo e atrai as pessoas para dentro do centro espírita com mais facilidade. É uma maneira de poder tentar atrair. Uma pergunta daqui da nossa própria equipe da SEDA, do Josenval Berenice Carneiro Júnior: o uso da pílula anticoncepcional acarreta consequências para o perispírito da mulher? A organização familiar,
ela é perfeitamente aceita pela doutrina espírita. De modo nenhum nós interferimos nas questões 843 a 850 do Livro dos Espíritos, que trata do livre-arbítrio. A pessoa tem o direito ela comprometeu-se num programa espiritual antes da reencarnação, de ter 10 filhos, e de repente a sua vida modifica e ela quer só 3, ela tem esse direito. O que ela não tem direito, nem a mulher, nem o homem, nem ninguém para incentivar, é a questão do aborto. A doutrina espírita não aceita o aborto. Aceita o planejamento familiar, aceita aí os contraceptivos, aceita a cirurgia, aceita tudo. Mas na medida em que tudo isso dá em nada, e de repente a mulher engravida, ela de jeito nenhum tem o direito de tocar, porque isso já é programa divino. Reinaldo, eu sei que você tem uma experiência muito grande nessa área do aborto, e nós vamos conversar muito sobre isso, porque estamos no processo de discussão no país de legalização da lei do aborto. É muito engraçado, mas como o brasileiro tem uma tendência de copiar dos países de primeiro mundo apenas o que não presta. Vocês repararam, os Estados Unidos têm tanta coisa bonita, aquele sentimento de patriotismo do povo americano. Você passa em todos os estados americanos, todas as cidades, a bandeira americana sempre hasteada, em lojas de automóveis, nas lojas, em todo os Estados Unidos você encontra a bandeira americana. Eles têm um amor tão grande pela pátria. Não seria melhor, gente, que nós brasileiros copiássemos esse exemplo de patriotismo, de mais amor por este país, que é o que está precisando de todos nós, principalmente dos políticos, mais amor por essa pátria, em vez de estar importando o que não presta, esse assassinato sem vergonha e cruel, onde a vítima não tem o menor direito de defesa. Vá você ficar no lugar do bebê. Se fosse você, eu queria ver se você aceitava ser sugado daquela maneira. E eu quero ouvir de você e do Rubens as posições de vocês sobre o aborto. Do Rubens, enquanto médico, que conhece profundamente, né, o corpo humano, sabe o que está acontecendo ali dentro, sabe que aquilo ali não é uma simples pelezinha que se pode arrancar como se extrai uma verruga. Reinaldo, e você inclusive tem livro editado, entre vários livros, eu estou vendo aqui o Maternidade Redentora, pela sua psicografia, pelo Espírito Maria Cristina Pongas. Fale sobre Pongas, fala sobre esse trabalho. Esse livro veio muito antes dessa ideia da lei, de querer fazer essa regulamentação quanto ao aborto mediante o estupro. A mulher, segundo essa retificação legal, regulamentação, a mulher que for estuprada, ela terá direito, no Brasil, requerendo ao juiz da comarca, uma autorização legal para que o médico possa proceder ao aborto. Por enquanto, o Código Penal apenas aceita o aborto privilegiado, que é o aborto em que a mulher, estando em perigo de vida, e o feto, é preferível que se faça a ablação do feto e deixe a matriz, porque sempre é uma possibilidade de nova volta por esse mesmo espírito. E, aliás, é o único aborto que a doutrina espírita também aceita. Os demais abortos não, mesmo no caso de estupro. Nós sabemos que a questão chama-se em direito vexata quaestio, ou seja, a questão controvertida. Cada um tem uma ideia, a mulher vai dizer, isso é porque você não é mulher, isso é porque você não passou o que eu passo, aquela coisa. Bem, a doutrina espírita não vem nunca proibir nada a ninguém, mas vem dar direções a respeito da chamada lei de causa e efeito. E a Maria Cristina Pongas, que foi uma enfermeira que viveu na década de 40, ela passou, uma certa madrugada, ela passou por esse problema do estupro, e o estupro seguido de gravidez. E na dúvida dela de fazer ou não fazer, ela acaba não fazendo, tendo uma orientação espiritual. Ela acaba indo sendo levada a um orientador espiritual, e esse orientador vem numa psicografia e diz a ela muita coisa e tudo mais, e depois ela mostra no livro, então, a felicidade que ela teve de ter mantido a criança com ela durante todo o tempo, porque ela foi o sustentáculo, foi a bengala de vida dela na velhice. Então, a doutrina espírita não vem aqui para dizer, não faça isso ou não faça aquilo. Vai, se você fizer isto, acontece isso. Se você fizer assim, vai acontecer tal coisa. Então, ela esclarece a luz da doutrina. Jamais. Não se proíbe nada, porque a pessoa tem o livre-arbítrio e tem que ter o livre convencimento. Eu acho que nos Estados Unidos, em outros países aí chamados de primeiro mundo, se tivesse uma orientação de lei de causa e efeito, com a clareza que apresenta na pedagogia espírita, muita gente voltaria um pé atrás antes de tomar uma atitude nefanda como essa, que é de praticar o aborto. Eu observo que os abortistas, quando querem fazer qualquer referência àqueles que não aceitam, não admitem o aborto, só
jogam as suas cargas contra a Igreja Católica. Ai, está todo mundo querendo fazer o jogo da igreja. Nós espíritos não estamos querendo fazer jogo de igreja nenhum. É uma questão de consciência. De coerência. Se minha mãe e meu pai tivessem me abortado, onde eu estaria hoje no meu campo de evolução? Se Deus me criou para que eu possa evoluir, porque Allan Kardec pergunta nas questões 166 a 222 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da reencarnação ou da encarnação? Resposta: o progresso. Meu Deus, se eu tive a possibilidade que meu pai e minha mãe não me abortaram e me dão chance desse progresso, por que eu tenho que ser egoísta de não permitir que o outro espírito também tenha a mesma possibilidade? Aí a pessoa fala, mas o sexo é livre. Ele, bom, eu nunca soube que o sexo estivesse preso. Eu fui advogado criminalista há muito tempo e nunca vi o sexo na cadeia. O sexo não é bom nem mal, ele é como o estômago, é neutro. Ele vai ser bom ou mal de acordo com o uso que eu der a ele. Então, essa questão da sexualidade deveria ser feita com amor. Se as pessoas praticassem o sexo com amor, não haveria tanto desmando em relação a essa situação. Eu quero ouvir do Rubens também, porque já que dizem que essa é uma questão religiosa, e tem muitos médicos a favor, o médico sensato, aquele que sabe que o micro existe, porque eu acho que não tem sentido um médico que usa microscópio, um homem de laboratório, que através do microscópio ele sabe que o pequenininho também é uma realidade. Eu não vejo como o médico pode ser a favor do aborto. Eu quero ouvir a posição do Rubens enquanto médico e espírita. Lamar, você estava falando a respeito da consciência. E eu me lembrei de um fato uma experiência interessante. O obstetra fazendo ultrassom no abdômen da mãe e percebe o nenê dormindo. Então ele vem com um flash de uma máquina fotográfica e tira um flash. E o nenê acorda assustado. Sabemos hoje, a ciência vem comprovando, através das regressões de memória, Dr. Brian Weiss e outros, que a pessoa tem consciência já no momento pré-encarnatório e durante toda a fase da gestação. Então existe ali uma consciência plena. Então existe um espírito, existe uma consciência. É como se nós estivéssemos agora querendo matar alguma pessoa que está do nosso lado. Então existe ali uma pessoa, uma consciência em informação, mas o espírito está lá, consciente e presente o tempo todo. Por que essa indiferença para com o micro? Por quê? Só porque é micro? Só porque a gente não pode pegar, não pode ver aquela... O homem ainda se tresmalha na questão do egoísmo, né? Allan Kardec já advertiu nas questões 913 e seguintes do Livro dos Espíritos, e no item 11, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a questão da egolatria, do egoísmo. O egoísmo ainda é uma chaga, como diz o Dr. Bezerra, uma chaga grave que leva às obsessões e leva às enfermidades. Então o homem, ele acha que ele é o dono da situação, ele é dono das coisas, e dentro da natureza ele acha que se acha no direito de poder interferir, quando é um equívoco grande, e nós sabemos depois na lei de causa e efeito o que isso suscita. É bom deixar claro que o espiritismo, a Igreja Católica, ela é totalmente contra o aborto, em caso nenhum ela admite, mas o espiritismo admite numa hipótese, quando a mãe corre risco de vida. Mas mesmo em caso de estupro, o espiritismo é contra. Porque não há dúvida que o estupro é de fato um crime, mas nós não podemos apagar um crime cometendo outro. E conhecemos vários casos de mulheres que foram estupradas, mas que seguraram a gestação e receberam verdadeiras bênçãos, uma potência de amor na sua vida. Filhos, espíritos verdadeiramente dóceis, amoráveis, que se não fosse eles, o que seria da vida delas? E eu quero pedir mais, que vocês deem mais ênfase nessa questão do estupro, que eu sei que tanto o Reinaldo como o Rubens têm experiências nessas áreas. Na nossa casa lá em São Paulo, numa certa ocasião, atendemos uma senhora negra, que era assistida nossa, porque temos trabalho de assistência social lá. E esta senhora, ela um dia, levando as coisas para casa que tinha recebido, num domingo à tarde, ela passou por um lugar ermo, porque morava num arrabalde, e foi violentada por um homem e tudo mais. E dessa violência, ela veio a gravidez. Então ela correu, ou tinha ouvido muitas aulas no Paz e Amor e tudo mais, e ela correu para junto de nós, dizendo que tinha sido violentada e tudo mais, e que não adiantava ir na polícia, porque a polícia ia fazer chacota e tal, e a situação ficou mais ou menos equilibrada. Depois ela soube da gravidez e queria fazer o aborto de qualquer jeito. E me implorava que eu falasse a ela que ela deveria fazer, porque a pessoa era nojenta, a pessoa era execrável, e de fato tudo isso nós damos razão, porque a violência do estupro é uma violência contra a indignidade humana, contra a psicologia humana, contra o corpo humano, enfim. Mas nós fomos dizendo a ela,
Não existe lei de acaso na lei divina. Se você engravidou, é porque Deus deve ter movimentado de alguma maneira que você tem compromisso com esse espírito. Segure-o, seguro. Não, vou abortar. Ela ia, mas ficava na dúvida. O tempo se passou. O rapaz, ela foi indo, e eu vou arrancar de mim, mas não deu. Ela não conseguiu porque ela tinha a conotação religiosa, sabia das responsabilidades. Para resumir a história, o filho hoje é um dos negros mais bonitos que eu conheço, como todo negro, quando sorri, é um médico formado, e outro dia me abraçando disse: Reinaldo, eu vou contar uma coisa para você. Enquanto mamãe viver, por gratidão a ela de ter me deixado estar aqui, eu não me casarei. Ficarei cuidando dela até o fim dos meus dias, ou dos dias dela. Se ela for primeiro, tudo bem. Depois aí vou pensar em mim. Por enquanto só penso em mamãe. E ela por trás chorava que dava até, era uma comoção danada. Então a doutrina espírita vem mostrar que, de fato, o crime do estupro, ele é nefando, ele é execrável, é tudo. Merece, naturalmente, as penas da lei e tudo mais. Mas na medida em que a mulher engravida, já o pai forneceu os genes para o corpo, mas não para o espírito. E o espírito aproveitou a oportunidade para vir, seja por que motivo for, se não o de evoluir. Então cabe à mulher deixá-lo, porque por exemplo, esse rapaz, hoje, ele é a bengala, ele é o sustentáculo, ele é a muleta da mãe, física, psíquica e economicamente. O programa Espiritismo via satélite estará entrando numa nova fase a partir do dia 23 de outubro, 23 deste mês. Ele estará sendo transmitido para todo o mundo, isto mesmo, para todo o planeta, ao vivo, imagem e som, pela internet. Se você tem algum amigo no exterior, em qualquer país, amigo que tenha um computador, se ele ainda não estiver ligado à internet, peça para ligar, porque é muito baratinho e vale a pena. Ele vai poder ver o nosso programa ao vivo, com essa imagem que você está vendo, que os telespectadores nos estão informando que está bem melhor hoje, o som também, em todos os lugares do mundo. Vai poder assistir o nosso programa. Já temos uma amiga muito querida no Japão, que está providenciando um telão da Sony, colocando lá para várias pessoas assistirem daqui do Brasil o Espiritismo via satélite, das 10 ao meio-dia. Lógico, naturalmente, eles vão assistir lá das 10 à meia-noite, das 22 até a meia-noite, porque são 12 horas de diferença no Japão, nos Estados Unidos, na Suíça, em vários lugares, em Portugal. Os amigos já estão se mobilizando para assistirem o nosso Espiritismo via satélite. E na sua cidade, se por acaso você for boicotado por alguma operadora de TV a cabo, como está acontecendo hoje com Brasília, você pode assistir pelo computador. Coloque ou pelo próprio monitor do computador, arrume alguma plaquinha daquela que joga o sinal na televisão e vamos continuar transmitindo a mensagem espírita sem se preocupar com religião de ninguém, sem atacar ninguém e sempre colocando os nossos postulados baseados na lógica, no bom senso e na razão. Porque nós pregamos aquela fé, a fé inabalável, aquela que pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. De Goiás, de Caldas Novas, a Rosimeire Faria pergunta para o Rubem: como se pode ajudar uma pessoa que sofre influências espirituais? Bom, a gente vai percebendo, primeiro, ter consciência. Se a gente não tiver consciência das influências espirituais, como é que a gente vai poder receber isso e afastar? O que a gente vem trabalhando justamente é a conscientização. Para a gente resolver um problema, Lamara, a primeira coisa que a gente precisa conhecer é o problema. Talvez o que você vem fazendo no seu programa é alertar. Existe a influência espiritual. E gostaria até de perguntar para o Dr. Reinaldo, os espíritos influenciam nós muito, Dr. Reinaldo? A questão é estudada por Allan Kardec 456 e seguintes do Livro dos Espíritos, da interferência dos espíritos no nosso cotidiano. Tanto que na 459 interferem muito mais do que a gente supõe, a ponto de que muitas vezes somos por eles dirigidos. Então a influenciação espiritual é uma coisa que não foi criada pelo Espiritismo. O Espiritismo apenas albergou como condição basilar da doutrina. A influência espiritual vem vindo dos tempos milenares, desde os livros antigos, sagrados, já se sabe a respeito, já temos notícias a respeito das influenciações espirituais. Isso para nós é uma paranormalidade acentuada, uma mediunidade, e temos um magno livro que dá todas as diretrizes para quem tem uma influenciação espiritual. Chama-se O Livro dos Médiuns, um livro editado em 1861, composto de 2 partes, a primeira parte 4 capítulos, a segunda parte 32 capítulos, que dão toda uma orientação adequada para quem sofre influenciação espiritual. Nós recebemos um telefonema do Dr. Lucas Francisco, de Tatuaí, em São Paulo. Alamaras, sugestão:
Campanha nacional para o canal de TV Espírita, para a Rede Nacional de Televisão. Difusão do Espiritismo no Brasil. Pode contar com nossa ajuda. Eu agradeço a você, Lucas, pelo carinho, pela atenção que tem pelo nosso trabalho. A questão da campanha nacional, Lucas, aí eu fico meio deslocado. Para eu fazer uma campanha, eu teria que pedir ajuda para o pessoal. Só que diante deste quadro de tanta gente pedindo dinheiro, apelando para a fé das pessoas em nome de Jesus, a gente fica meio sem jeito, a gente fica mesmo deslocado, porque o espírita, ele não tem jeito, ele não é chegado, baseado naquela orientação do Evangelho, no dai de graça o que de graça recebesse, ficamos até com receio das interpretações negativas, das interpretações equivocadas, e de praxe, o espírita, ele não está acostumado a ajudar quando se trata assim da própria divulgação da doutrina espírita. Ele não ajuda. Quando se pede uma ajuda assim para a casa espírita, o espírita, ele é um pouco, como se diz aqui no Nordeste, meio mão de vaca. Ele é muito de ajudar assim no aspecto da caridade, naquela interpretação da qualidade da caridade da comida, principalmente da sopa pobre. Falar em sopa pobre, rapaz, o Raul Teixeira fez uma palestra anteontem lá em Brasília e abordou uma questão muito interessante. Algum espírito em determinado dia e perguntou: Raul, você gostaria de passar 1 mês, 2 meses, 3 meses tomando sopa no café da manhã, almoçando sopa, no lanche da tarde sopa, no jantar sopa, comendo só sopa? Raul, não, claro que não, eu ia enjoar. Aí perguntaram: então por que vocês espíritas gostam tanto de dar sopa para pobre? Todo dia sopa, sopa, sopa. Quem é que diz que pobre gosta de sopa, de comer tanta sopa assim? Você reparou que é um negócio, uma soparia danada, por aí, a mania da sopa. Por aí. Então o espírita, ele é mais voltado para esse negócio de dar comida, dar o farnelzinho da roupa. Ele realmente é identificado com a caridade. Mas na hora de ajudar um projeto como este, por exemplo, o Espiritismo via satélite, que na minha opinião, como qualquer outro programa de televisão, como o do nosso querido Benjamin Teixeira, lá de Sergipe, no último domingo de cada mês, ou do meu querido amigo Caio Ramaciotti, em São Paulo, pela Rede Mulher de Televisão, todos os domingos, às 3 horas da tarde, é a melhor sopa que se pode dar. É a melhor caridade, porque esclarece as consciências. Não adianta você dar sopa ao mendigo que não faz o menor esforço em querer sair da mendicância, em querer melhorar. Então, Lucas, é isso que a gente fica sem jeito. Tem você que tem essa consciência. Tem o João Coim, nosso querido amigo aí em Uberaba. Tem a nossa amiga aqui de Pernambuco, que tem um amor tremendo por esse projeto. Mas eu fico sem jeito porque nós já tentamos, fizemos um 0900 aí, o espírita ele não é muito de ajudar esse tipo de coisa. É por isso, Lucas, que nós pensamos e até recuamos um pouco na hora de fazer uma campanha a nível nacional. Mas muito obrigado pelo seu carinho, nós temos o seu telefone aqui, teremos prazer em conversar com você, atendendo a sua solicitação após o programa. Muito obrigado por essa demonstração de amor e carinho a esse trabalho. Mas de São Paulo, de Dracena, Reinaldo, Darcy faz uma colocação e faz uma pergunta. Tem uma criança com 1 ano de idade que pelo menos uma vez por mês sofre um desmaio com alguns sintomas como perde o fôlego, revira os olhos de forma estranha. Sou médium e sinto que há algum espírito junto dela. Quais as providências que devo tomar para ajudá-la? Os trabalhos ao nosso ver, o caso de fato é de ordem espiritual, porque tem horário marcado e tem tempo marcado. Então, claro que isso, naturalmente, é uma impedância espiritual por uma questão do próprio caráter do espírito. De toda a necessidade, o tratamento espiritual, a terapia espírita, principalmente o culto do evangelho no lar, porque o espírito ali está e certamente também vai se beneficiar. E o tratamento terápico espírita, dentro da casa espírita, naturalmente com passes espirituais e tudo mais, certamente isso vai ser solucionado. Um fax aqui de Goiânia, do Hamilton Cagliumi, Goiânia 9/11/97. Caro Alamar, finalmente conseguiram ceifar o programa Espiritismo via satélite de nossa cidade. Nessa semana que passou, a Multicanal efetuou um remanejamento das emissoras existentes, acrescendo algumas e suprimindo outras, dentre as quais o nosso canal 32. Estaremos nestes próximos 30 dias
aguardando um retorno da empresa no que se refere à colocação do programa no ar. Após isso, cancelaremos sumariamente nossa assinatura e iremos adquirir uma parabólica. Observação: enquanto redigíamos esta, a Multicanal entrou em contato conosco, avisando que o programa Espiritismo via satélite iria ser transmitido pelo canal 33. Valeu a pressão. Um abraço, Hamilton Cagliumi. Meus amigos, eu quero sugerir a vocês nos estados que informem as operadoras de TV a cabo a respeito do seu interesse e do seu direito enquanto assinante que paga para ter a TV a cabo. Informe para a direção da TV, da administradora, da operadora, que você gosta, que existe esse programa, que você gosta. Porque na maioria das vezes tivemos a oportunidade de apurar, eu tive no Ministério das Comunicações em Brasília essa semana, que não é porque a operadora de TV a cabo queira tirar, não é nem todos os casos. Tem protestantes comprando gente para tirar do ar, embora já recebemos telefonemas denunciando esse tipo de coisa. Não temos provas escritas, mas denunciando a manipulação desse processo. O problema é que as TV operadoras de TV a cabo são muito profissionais e não fariam um negócio desse no Brasil. Nem todas, apesar de poder ter uma ou outra. É preciso que vocês deem conhecimento a elas, como os amigos de Goiânia fizeram. Eu acho que não é nem pela pressão em si, como o Hamilton colocou aqui, mas é por informar. Quando a operadora recebe vários telefonemas de pessoas, de assinantes seus, olha, nós assistimos, esse programa que tem aí existe, nós assistimos, porque são mais de 50 canais numa operadora dessa, e o diretor não sabe o que passa às 24 horas em cada um desses canais. Então participe, telefone, não seja omisso, porque por omissão dos bons o mal prolifera na terra. Os espíritas são muito tímidos para esse tipo de coisa. Vamos participar, gente, ligar hoje mesmo, passar fax, telex, telefonema, para que eles saibam da existência do nosso programa. De São Paulo, mais uma vez, de Ataliba, da Alice, eu quero ouvir a opinião do Reinaldo e quero do Rubens também, enquanto médico. Qual a sua opinião sobre a doação de órgãos, Reinaldo? Ato de extrema humanidade, desde que a pessoa se prepare para isto. Porque nós sabemos que existe o problema da rejeição. Então, impor legalmente a doação é criar problemas para quem não está preparado para doar e nem quem não esteja preparado para receber. A conscientização é que deveria partir, em primeiro lugar, para que a pessoa saiba que doando o seu órgão, ela não vai ter problemas de ordem perispiritual, porque ela vai se desligar dele, saberá que ele está sendo utilizado em benefício de alguém que tem ainda uma jornada adiante para ser cumprida. Se os meus olhos, que tanto eu tenho visto, puderem beneficiar alguém, logo depois de minha morte, ou se o meu fígado, o meu rim, que eu cuidei tanto tomando água fluida e me ajudando aí tomando passe e tudo mais, ele possa servir de bem para alguém, por que não dividi-lo? Por que não deixar que ele prossiga para que o beneficiário avance na sua própria lei de progresso? Então, por causa disto, naturalmente, desde que a pessoa seja conscientizada, ela vai se tornar uma benfeitora da humanidade doando os seus órgãos. Eu quero ouvir o Rubens também. Olha, é uma coisa excelente, Lamar. Claro que ainda a tecnologia no Brasil ainda precisa avançar muito, progredir muito para que haja essa possibilidade. Mas do ponto de vista também médico espírita, eu volto ao desapego, Lamar. Faço até uma proposta para o amigo ouvinte. Imagine o amigo ouvinte indo agora no seu guarda-roupa, escolhendo a melhor roupa, aquela que você mais gosta, aquela do domingo. Você vai pegar esta roupa e vai chegar à rua próxima à sua casa e vai entregar para a primeira pessoa que passar. Qual a sensação que você tem? Se a gente não consegue desapegar a uma roupa, será que a gente, depois, no pós-morte, vai conseguir desapegar de uma parte do nosso corpo? Quer dizer, olha aí um treino para a gente começar o desapego. Em termos médicos é uma coisa fantástica, excelente. Muitas vidas são salvas, muitas pessoas vivem melhor com isso. Ô Rubens, você falou na Associação Médico Espírita, e o nosso programa, a cada domingo que passa, surgem novos telespectadores, e às vezes, muitos médicos, às vezes, deparando com uma visão espírita, com uma fala espírita, diferente daquele espiritismo que ele ouvia falar, confundindo com macumba, com essas coisas todas. E até alguns acham estranho existir uma associação médico-espírita, porque pensa que o espiritismo está distanciado da ciência, que o espiritismo discrimina a ciência, porque houve alguns centros espíritas equivocados, e até pessoas que não são nem espíritas,
afirmarem coisas absurdas de que os médicos não sabem nada, venha resolver todos os seus problemas no centro espírita, o que é um absurdo. O espiritismo não ensina isso para ninguém. A medicina precisa ser respeitada e é preciso separar bem as coisas. Fale um pouco sobre a Associação Médico Espírita Brasileira. É uma entidade, né, que congrega várias entidades em vários estados, onde eles se reúnem para estudar justamente a parte científica do espiritismo. É interessante o amigo ouvinte, que está na área de saúde, buscar a parte científica, que é a parte que muitos dos médicos, enfermeiras, psicólogos estão ficando entusiasmados, porque explica muita coisa. A adesão de médicos é muito grande. Eu conversava com a Marlene Nobre ontem em Brasília, ela me falava do crescimento da Associação Médica Espírita do Estado de São Paulo, consequentemente da brasileira, né? Os eventos da paranormalidade são muitos. Hoje em dia, dificilmente um clínico geral não tem uma história para contar de um caso lá que se resolveu sem ele perceber, de uma criança no hospital que curou pela reza da avó, aquela outra criança que estava muito doente e fizeram alguma coisa, rezaram por ela. Tal. Então, quer dizer, os eventos paranormais vão se avolumando dentro da ciência. Então, aí vem o espiritismo, cientificamente, comprovando esses fatos e explicando para a gente. Este é o verdadeiro espiritismo. É o único espiritismo. Vocês notaram que é totalmente diferente dessas coisas malucas que acontecem na televisão, algumas pessoas pegando mulher pelo cabelo, sai capeta, dizendo que aquilo é espiritismo, que o espiritismo... Gente, vamos raciocinar, vamos olhar, vamos analisar, vamos ler, vamos conhecer as obras básicas do espiritismo, e você, num respeito pela sua capacidade de raciocinar, de discernir, vai perceber que o espiritismo não tem nada a ver com aquelas coisas que andam dizendo por aí. O espiritismo não obriga ninguém a nada, não proíbe ninguém a nada, não faz macumbaria, nunca, nunca. Não tem despacho, não tem vela, não tem essas coisas. Essas coisas não são espiritismo. Nós não temos nada a ver com isso. Nós não condenamos, porque a doutrina, repito, não condena ninguém. Recebemos um outro fax de São José do Rio Preto, muito bonito e muito alegre nessa manhã de domingo, do Antônio Tadeu Minglin, acho que é isso. A Multicanal em São José do Rio Preto havia retirado do ar este programa, mas em companhia de vários companheiros, fizemos o nosso protesto e agora voltou a apresentá-lo. Estamos felizes, pois a qualidade do programa é excelente e não gostaríamos de perder essa oportunidade. Fica a sugestão, caso ocorra em outra cidade o mesmo fato. Vamos fazer valer o nosso direito, gente, o nosso direito de cidadania, pois pagamos e pagamos bem a assinatura. Portanto, temos o direito de escolha. Parabéns pela segurança nas respostas ao nosso irmão Reinaldo. Abraço do Antônio Tadeu Minglin, da comunidade espírita Herculano Pires, São José do Rio Preto. E aqui embaixo ele coloca apenas a informação, está meio apagado aqui o fax, deixa eu ver se eu consigo descobrir o que é. A luz, quando focalizada no expositor, está muito forte. Aprendendo a imagem Eu vou ler, porque o Sérgio Aguinaldo está dizendo que não é para ler. Ora, cara, aqui nós não temos produção e eu não gosto de certas coisas. Não se pode passar atrás da câmera para mexer no microfone. Está dizendo que a luz está forte, precisa ajustar. O telespectador aqui é quem manda. Se não tiver muito bom o programa, o que precisa melhorar, pode dizer, telespectador, eu vou ler mesmo. Eu vou ler, a gente não tem essas coisinhas, não. Um abraço aos amigos de São José do Rio Preto. O pessoal lá gosta de você, hein, Reinaldo? Nossa, lá tem o trabalho do Coelho Machian lá, muito do grande. Do Coelho é meu amigão. O Coelho já esteve aqui. Faz um trabalho admirável lá, o pessoal... E vou te contar, a participação do Coelho aqui teve uma repercussão extraordinária, com aquele cuidado que ele tem em resgatar a pureza doutrinária, o espiritismo, como ele realmente deve ser, trabalhador, sim. Beleza. E do Evaldo Pereira de São Paulo, ele pergunta aqui, o homossexualismo, o que é do ponto de vista espiritual? O espírito nega o novo corpo carnal? É uma expiação? Parabéns pelo programa. Obrigado da nossa parte. Nós tivemos aqui já várias personalidades que aqui passaram e assistimos-las, que tratam da área, porque são ligadas no conhecimento científico da questão, né? Então temos aí o Dr. Jorge André, que foi por último que deu toda a explicação científica a respeito da questão. Como nós não somos cientistas e não vamos nos meter com o Dr. Jorge André, que conhece, para mim, é uma das grandes autoridades, se não a maior autoridade em perispírito
Então, claro que nós vamos naturalmente responder à luz da emoção espírita, que são nossos irmãos muito amados, que merecem o nosso respeito social. Se a questão é patológica, de sem vergonhice, a questão de karma, isso está a respeito segregado à questão tipicamente educacional, tipicamente dos psicoterapeutas. Para nós, o que lamentamos é que muitos segregam-nos, não nos admitem em lugar nenhum. Eu conheci casas espíritas que não permitem a entrada deles em casas, porque não eram espíritas na acepção da palavra, não tinham conhecimento adequado. Então, para nós, merecem o mais profundo respeito. Na explicação espírita, uma delas é que o espírito que abusa muito da sexualidade, ele pede para vir no inverso psíquico, orgânico, justamente para poder ter uma prova de se segurar nas suas impedâncias aí no campo da sexolatria. Eu aproveito que você lembrou bem uma das criaturas mais nobres do movimento espírita brasileiro. Quero mandar um abraço para esse querido tio Jorge André aí no Rio de Janeiro, que certamente deve estar nos assistindo e tanto nos tem incentivado, fortalecido na ideia do nosso projeto de macro divulgação da doutrina espírita. Mas existe alguém também que eu quero mandar um abraço muito especial neste programa de hoje. Este homem, que é um dos mais respeitáveis cientistas brasileiros, respeitável em todo o mundo. Todo mundo lê os livros que ele edita há tanto tempo neste país. Esta potência que está sempre nos laboratórios pesquisando para que a fé dos espíritas não seja uma fé cega e seja uma fé cada vez mais raciocinada, cada vez mais coerente. Ele nos telefonou essa semana e nos deu a honra de nos informar que não perde um programa Espiritismo via satélite. Eu estou mandando este abraço aí para Bauru, para você, Hernani Guimarães Andrade, meu querido amigo. Quanto você é importante para o mundo, com a sua visão, com a sua ciência decente, honesta, criteriosa, digna e dentro do bom senso. Meu abraço muito carinhoso, meu amigo Hernani Guimarães Andrade. E eu quero, Reinaldo, que você e Rubens também falem das experiências de vocês com essa potência que é Hernani Guimarães Andrade. Fale para o Brasil, quem é Hernani? O professor Hernani Guimarães Andrade não teve ainda o reconhecimento público brasileiro que ele mereceria, porque um homem que escreve uma teoria corpuscular do espírito e agora nos explica a questão abordada pelo nosso tão querido Clóvis Nunes no domingo passado, que é a questão da transcomunicação instrumental e transcomunicação mediúnica, um homem que tenta se apagar dentro da sua própria sabedoria, falando facilmente de temas às vezes bastante difíceis para a nossa compreensão. Ele, como o Dr. Jorge André, eles conseguem pedagogizar com facilidade as temáticas. Homens como esse precisam mesmo de fato viver muito tempo na Terra, e nós temos a honra de estarmos encarnados em tempos tão emocionantes com personalidades como essas, que vêm nos dar as diretrizes básicas e seguras de uma marcha, de saber que vale a pena viver, de que nós somos eternos. A imortalidade da alma é uma situação comprovada hoje cientificamente. Por isso, Dr. Hernani, o nosso abraço. Rubens, fale sobre Dr. Hernani também. Aviso aí aos amigos médicos, aos amigos psicólogos, que podem então buscar no Dr. Hernani tudo aquilo que eles gostariam de saber. E muitas vezes o livro religioso tem uma certa aversão. Não, eu não vou estudar alguma coisa religiosa. Encontra no livro do Dr. Hernani toda aquela coisa da ciência, como existe a coisa do perispírito atuando no corpo físico, podendo entender as doenças na sua base, na sua causa. Fica aí uma lembrança muito feliz. Muito obrigado pelas considerações, esse amigo tanto querido. Eu recebi aqui de Jundiaí, em São Paulo, um fax da Maria Dolores. Prezado Alamar, a imagem da MET de Jundiaí, São Paulo, está horrível no dia de hoje. Só é possível ouvir o som, pois você está com 4 orelhas, 4 olhos, 2 narizes, 2 bocas. Um horror! Já reclamei na operadora. Gostaria de saber, perante o Espiritismo, a situação do advogado que requer um aborto por estupro ou por má formação genética e o juiz que concede. Antes de passar a palavra para o Reinaldo responder, Maria, eu tenho certeza que o problema hoje é da NET daí de Jundiaí. Liga para o VEC aí na NET, que é uma pessoa extraordinária, que tem muito carinho pela gente. Deve ser uma questão de sintonia do receptor do satélite da NET daí de Jundiaí, porque nós estamos recebendo manifestações dos telespectadores do Brasil inteiro, que o sinal e o som, a imagem e o som hoje estão excelentes, embora nós não costumamos
dizer que o telespectador não tenha razão. Quando nós percebemos que o país inteiro está dizendo que o sinal e o áudio e o vídeo estão ruins, nós concluímos que a falha é nossa, ou daqui da nossa Embratel de Salvador. Mas dê uma olhada direitinho, vê no seu receptor, mete na sintonia fina da sua parabólica, ou veja com o VEC se não é aí na net daí de Jundiaí, tá, meu amor? Um abração, e eu quero que o Reinaldo responda as perguntas. Daqui a pouco vamos mostrar o nosso telejornal Seda dessa semana. O que a nossa irmã está abordando aí é a questão do aborto eugênico, que a doutrina espírita também não aceita de a pessoa ser abortada porque está vindo com mal congênito. Os espíritos vêm com a sua própria bagagem na reencarnação. E é justo que por uma questão de prova, uma questão de expurgo, uma questão de expiação, ele seja aceito e naturalmente seja também ele um contributo para que a ciência humana evolua junto com a espiritual, a fim de que esses males sejam totalmente debelados. Então, nem no caso de aborto eugênico. Quanto à posição do advogado, bem, o advogado é um profissional liberal. Tem claro que ele tem o livre-arbítrio de requerer ao juiz da comarca ou não requerer. Se ele conhecer a lei de causa e efeito e as implicações que ela traduz e traz em relação a ele mesmo como requerente, certamente ele vai pensar duas vezes. Quando nós falamos que o Espiritismo não adota vela, defumação, altares, cantarolas, despachos, essas coisas todas, nós não queremos com isso faltar com respeito aos amigos da Umbanda, do Candomblé e das crenças chamadas afro-brasileiras, em hipótese alguma. Nós temos o maior respeito, carinho por essa gente que também não mexe com religião de ninguém, não ataca a religião de ninguém. Apenas por uma questão de honestidade com a nossa doutrina espírita, queremos dizer que o espiritismo nada tem a ver com isso, e embora respeite os praticantes desse credo, porque todo mundo merece respeito, tá? Tanto que recebemos aqui um fax do terreiro de Umbanda, Rei Salomão, tenda de Iemanjá, do Babalorixá Pai Antônio. Aqui no papel timbrado dele diz Pai Antônio Espírita, na rua Teotônio Vilela 40, no Alto São Sebastião, na cidade de Surubim, Pernambuco. Ele diz: amigos, estamos ligados no programa Pai Antônio, Pai Eduardo e Aristides, em Surubim, Pernambuco. Nosso abraço também, nosso carinho para você, Pai Antônio, meu amigo aí de Pernambuco. Respeitamos e agradecemos pela sua audiência, como de qualquer pessoa em todo o território nacional, além das nossas fronteiras, pelo carinho que tem por nós. Não discriminamos religião de ninguém, temos o maior respeito. Vamos ver agora as notícias que o Hellman, aquele que não é maionese, gravou essa semana para o Brasil. E não esqueça de mandar imagens para cá, para que nós possamos ilustrar o nosso jornal com imagens. Até já. Bom dia, amigos de todo o Brasil. É com imenso prazer que mais uma vez estamos no ar com o nosso telejornal Espissat. Gostaríamos de chamar a atenção das pessoas que têm nos ligado durante toda a semana, informando eventos que estão acontecendo nos seus estados, que não o fizesse por telefone. Por favor, utilizem o nosso fax ou o nosso e-mail que está sempre aí na telinha. Não o faça direto por telefone, porque fica difícil vincular informações que venham por telefone. Eu agradeceria imensamente a todos. Bom, temos também uma notícia que, sem dúvida alguma, está nos deixando a todos maravilhados. O Alamar Regis tem falado disso, mas nós fazemos questão e vamos insistir durante todo o programa. Próximo domingo, gente, que felicidade. Estaremos via internet falando para todo mundo ao vivo, divulgando o Espiritismo, cumprindo a nossa meta, cumprindo aquilo que tem sido assim uma imensa luta para se conseguir, mas que graças a Jesus estamos conseguindo, ok? Isso é realmente muito bom. Eu vou chamar agora uma entrevista, importante entrevista, feita por uma pessoa muito querida, que, diga-se de passagem, veio unir-se a nós essa semana e está aqui tentando nos ajudar também nessa imensa luta que é fazer divulgação espírita no nosso país. Eu estou falando de Antônio Ribas. O Antônio Ribas, esta semana, está entrevistando um outro irmão muito querido, que é o Marco Aurélio Medrado,
e tem algumas informações a nos prestar. O Marco Aurélio Medrado, o Brasil inteiro conhece, é o coordenador de comunicação do Instituto de Divulgação Espírita da Bahia. É um órgão que faz exatamente o mesmo trabalho que faz a SEDA, que é divulgação. Precisamos mesmo de muita gente fazendo isso. Ok, então, meu querido Ribas e Marco Aurélio, é com vocês. Bem, amigos, no último final de semana aconteceu em Recife o primeiro CONBRAD, Congresso Brasileiro de Divulgadores Espíritas. Lá estiveram várias personalidades do movimento, como o Marco Aurélio Medrado, coordenador de comunicação do Instituto de Divulgação Espírita da Bahia, IDEBA. E é com o Marco Aurélio que nós vamos conversar agora, querendo saber dele o que ele achou deste congresso. O congresso foi uma iniciativa muito importante do pessoal da ABRAD, da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, que praticamente foi organizada há 2 anos como sucessora da ABRAGE, que era apenas jornalistas e escritores. Agora nós temos os divulgadores, o que nos permite congregar o maior número de espíritas espalhados pelo Brasil que trabalham na divulgação, não só jornalistas, escritores, o pessoal que faz palestras, aí temos uma abrangência muito ampla. Então, quando decidimos por realizar este primeiro congresso, a ideia era essa, e foi exatamente o que se confirmou lá em Pernambuco. Claro que não foi um evento tão técnico quanto queríamos, ou seja, nós tivemos lá espíritas de centros espíritas espalhados por todo o Brasil, que foram lá para ouvir palestras do Divaldo, do Raul Teixeira, abordando temas gerais da ciência e da filosofia espíritas. Mas tivemos também, nas salas paralelas, jornalistas como Wilson Garcia, como Éder Fávaro, da Rádio Boa Nova, de Guarulhos. Tivemos pessoas de programas de rádio na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Então conseguimos, durante o congresso, reunir pessoas que têm tido experiências, largas experiências, no campo da divulgação espírita, principalmente através dos veículos de comunicação. Rádio Rio de Janeiro também esteve representada, a Folha Espírita de São Paulo, o Jornal Espírita de Pernambuco, a Tribuna Espírita da Paraíba, amigos nossos da internet, do trabalho do espiritismo via internet do Rio de Janeiro, pessoas do Paraná, gente do Rio Grande do Sul. Então foi um congresso onde conseguimos reunir um número grande de pessoas para, no mínimo, trocar ideias e trocar experiências. Então, nesse aspecto particular, foi importante. Tivemos uma plenária com sócios da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, a ABRAD, para discutir os novos rumos da instituição. Foi eleita uma nova diretoria e, sobretudo, já foi estipulado o próximo congresso, segundo CONBRAD, que ocorrerá em Brasília daqui a 2 anos, em 1999. Então são esses os aspectos mais importantes que a gente pode ressaltar do que nós vimos lá neste final de semana no CONBRAD. Ô Marco Aurélio, nós queremos agradecer a sua visita à sede da SEDA, agradecer pela entrevista e parabenizar você e a equipe do IDEBA pelo trabalho de divulgação do espiritismo aqui na Bahia. Agora voltamos com o Helmas. Um abraço. Ei, meu querido Ribas, muito obrigado. Muito obrigado também a você, Marco Aurélio Medrado. Você está sempre muito carinhoso com todos nós aqui na SEDA, né? Ok, gente. Vamos agora ao nosso editorial. É com você, Roberto. O mundo está em festa. Por que será que a maioria das consciências se elevam em busca do Salvador? Porque, ao nos aproximarmos do 3º milênio, manifesta-se de maneira tão forte a necessidade do homem de harmonizar-se com o universo. Dezenas de outras interrogações se fazem mister, porém, com uma só afirmativa respondemos a todas. Transpomos os períodos da tese, da antítese e adentramos a síntese da consciência humana. Que não acreditemos aí haver atingido a perfeição, mas que saibamos ser este estágio o de maior dor diante das sensibilidades desenvolvidas. Unamo-nos para em um só tom cantarmos as glórias alcançadas e os ensinamentos do Mestre, podendo assim trilharmos os caminhos por ele indicado. Ok, filho, muito obrigado. Gente, eu gostaria de, nesse espaço, falar de uma coisa, sem dúvida alguma, muito importante, que é a literatura espírita. Eu gostaria de falar do livro Espiritismo e as Igrejas Reformadas. Sem dúvida alguma, uma obra de fundamental importância, por se tratar até mesmo de uma obra escrita por um ex-pastor,
Eu estou falando do pastor Jaime Andrade, ex-pastor Jaime Andrade. Ele cria aí um paralelo sobre a consciência, né, das religiões com relação a tudo aquilo que está contido no Evangelho. Sem dúvida alguma, uma obra de grande importância, que não é tão somente destinada àquele que já é um espírita ou que tem interesse na consciência, na filosofia espírita. Ela é destinada, sem dúvida alguma, a toda e qualquer pessoa que tenha o interesse, né, em conhecer um pouco mais sobre os evangelhos. Esta é uma obra que é, sem dúvida alguma, muito bem recomendada. Bom, não ficamos só aí. Temos também mais uma outra obra importantíssima. Importante, eu digo sempre, por ser uma obra pequena, uma obra que eu chamo de livro de bolso, mas que tem uma importância imensa. Tem aquele propósito que todos nós buscamos em vários momentos de nossos dias, que é exatamente o propósito de fazer a consulta. Eu estou falando do livro de Vitor Ronaldo Costa. É o nosso querido Minuto Mediúnico. Uma obra que você vai ter na sua mão, né? Vai ter no dia a dia, dentro de casa, e, obviamente, todos os dias dá uma olhadinha ali, tem sempre uma mensagem super importante, edificante, qualquer coisa que te traz mais luz, mais felicidade. Não esqueçamos, portanto, de manter sempre em casa o nosso querido Minuto Mediúnico de Vitor Ronaldo Costa. Essas duas obras já citadas são todas elas edições da Seda, ok? Bom, a última ou penúltima obra, para ser exato, que eu gostaria de falar hoje, é o Já Estava Escrito. Trata-se de um livro que semana passada eu cometi aqui a bobagem de falar, eu estava falando de maneira genérica, citei-o até como um romance. Na verdade, por favor, estou aqui pedindo 1000 perdões ao professor Hélio da Silveira Pinto. O nosso querido Já Estava Escrito, este livro que o pessoal aqui da Seda, todo mundo tem verdadeira adoração, não é um trabalho que se possa chamar de romance, é uma obra de pesquisa, é uma obra seríssima, voltada essencialmente para estabelecer paralelos na consciência de tudo que está contido nos evangelhos. É uma obra que tenho certeza, toda e qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais sobre conceitos e interpretações da Bíblia, sem dúvida alguma, vai ter que passar pelo conhecimento deste livro, deste trabalho importantíssimo do professor Hélio da Silveira Pinto, que é o Já Estava Escrito. Bom, finalmente, eu não poderia deixar de falar, esta obra que vou anunciar agora, durante toda a semana foi alvo assim de várias ligações, o pessoal cobrando, querendo até adquirir a obra. Nós estamos com ela saindo da gráfica, está terminando de ser preparada a parte de composição, de industrialização propriamente dita do material em si. É uma obra pronta já há muito tempo, por se tratar exatamente de uma obra fruto de uma junção de várias matérias feita pelo nosso querido Alama Regis no jornal O Liberal do Estado de Pará. Esta obra é o Sob a Ótica Espírita, livro de Alamar Regis Carvalho, que nós temos certeza toda a comunidade brasileira vai ter o maior interesse em ficar conhecendo. Como já disse, é um conjunto de matérias feitas ao longo de muitos anos no jornal O Liberal no estado do Pará, ok? Bom, gente, creio que para se falar de coisas belas nesse país, não se pode esquecer a maravilha do trabalho do Lar Fabiano de Cristo, desse trabalho desenvolvido pela CAPEM, que todos nós, brasileiros, essencialmente nós espíritas, sentimos-nos imensamente orgulhosos. Vamos a algumas imagens e alguma coisa de maior informação sobre o Lar Fabiano de Cristo. O que está por trás da felicidade é o carinho, o amor e a segurança que cada um de nós sonha e merece.
A CAPEM é uma instituição sem fins lucrativos que tem como produto básico a proteção ao homem e à família. Por um lado, a CAPEM, com mais de 500 mil participantes, paga mensalmente R$1.370.000 ao seu programa filantrópico operado pelo Lar Fabiano de Cristo, que dá assistência a mais de 54 mil pessoas, principalmente crianças e idosos carentes. Todos sonhamos com um mundo melhor, um mundo onde as pessoas vivam com dignidade, onde crianças tenham alimentação, educação, assistência e amor, onde idosos sejam respeitados e também amados, onde os jovens aprendam a trabalhar e a ter profissão. No Lar Fabiano de Cristo, você pode comprovar que é possível ajudar o próximo necessitado de uma forma simples, direta e efetiva. O programa filantrópico operado pelo Lar Fabiano de Cristo assiste hoje a mais de 54 mil pessoas, na sua maioria crianças carentes. Proteja sua família, ampare uma criança, faça um procuro CAPEM e participe desta obra social. Ligue gratuitamente 0800 21 30 30, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Gente, esta é a belíssima obra do Lar Fabiano de Cristo, né? Não nos cansamos de mostrar ao nosso país esta obra. Bom, eu gostaria aqui de formular as nossas despedidas no dia de hoje, neste maravilhoso domingo, rogando a Deus que dê muito paz, muita serenidade, muita esperança a todos nós brasileiros. Seguimos agora com o nosso querido Alamar Regis, nesta fabulosa entrevista que temos certeza está agradando a todos, com este que sem dúvida alguma é uma das pessoas mais benquistas no nosso meio espírita. Continuando, Alamar Regis e o nosso Reinaldo Leite. Muito obrigado ao Helman, este homem que parece, mas não é maionese. Helman, você foi para São Paulo e deve estar aí em São Paulo assistindo o nosso programa, depois de ter gravado. Ligue para a gente aqui para Salvador, que precisamos urgente falar contigo, que estamos perdidos na posição onde é que você deve estar aí. Logo após o programa, dê uma ligada para cá. Eu quero agradecer ao Carlos Nascimento de Blumenau, Santa Catarina, pelas críticas e sugestões que nos enviou via fax. Se você tivesse botado o seu telefone, teria ligado imediatamente para você, para agradecer pela sua colaboração, ô Carlos, para com o nosso programa, tá? Nosso muito obrigado, nosso carinho a você. Reinaldo, você vai estar no Simpense na Paraíba, né? Vamos estar. Nesse grande evento dos nossos amigos paraibanos. Atenção, amigos da Paraíba, do interior do Rio Grande do Norte, Pernambuco, pessoal aí perto de João Pessoa, que o Reinaldo vai estar aí, hein, gente? Fale sobre... Mas não só eu, vai estar a doutora Marlene Nobre, vai estar o nosso Clóvis Nunes e outras personalidades do meio espírita, naturalmente abrilhantando muito mais do que eu, o Simpense. É uma produção arrojada da nossa tão querida Elizabeth, e a cada 2 anos ela faz um trabalho desse e congrega lá no Hotel Tambaú todas as pessoas. Todos estamos convidados a chegar lá para falar de doutrina espírita, que é o nosso métier. Beleza. Está sendo realizada em Belém do Pará uma feira espírita, uma grande feira espírita da Amazônia, no Centur, no Centro Cultural Tancredo Neves, aí na Avenida Gentil Bittencourt com a Rui Barbosa. E no estande da nossa livraria de Belém estão expostos os livros. O livro já estava escrito, de autoria do companheiro Hélio Pinto. Ele está em destaque e vale a pena você daí do Pará conhecer este livro, que é uma das coisas mais coerentes já escritas até hoje. É o homem que diz e que prova que Maria Madalena nunca foi mulher adúltera, muito menos prostituta, e que isso é uma terrível calúnia que as religiões vêm repetindo por anos e anos e anos, e que Moisés nunca atravessou o Mar Vermelho, porque se tivesse atravessado o mar, quem atravessa o Mar Vermelho sai na Arábia e não no Monte Sinai. E é preciso as pessoas observarem com cuidado essas coisas. Adão foi o primeiro homem ou foi apenas um mito ou foi um símbolo? Procurem o livro, já estava escrito do Hélio Pinto, que está aí na nossa estande, na nossa livraria de Belém, no Centur, nessa exposição que está se realizando por todo o dia de hoje, por amanhã, por uma semana até domingo que vem,
aí em Belém do Pará. E meu abraço carinhoso mais uma vez ao meu querido amigo Bem-vindo Melo, em Fortaleza, no Ceará. Bem-vindo, senti muito a sua falta na reunião do Conselho Federativo Nacional, mas estive ao lado do Monteiro, representando muito bem a Federação Espírita do nosso querido Ceará. Um abraço aos cearenses, desse interior, desse estado maravilhoso de tanta tradição neste país. Meu querido amigo Bem-vindo Melo. Reinaldo Haja pergunta, de São Paulo, de Capeguá da Germana, a melancolia, Reinaldo, tem alguma coisa, causa espiritual? O que podemos fazer para evitar? Normalmente, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no 5º capítulo, trata da questão dos bem-aventurados aflitos. A melancolia é catalogada como uma expressão do próprio espírito. Seria, digamos assim, muitas vezes a saudade que o espírito tem do mundo espiritual. Hoje a psicoterapia ela é capacitada para que a pessoa possa debelar a melancolia. É só ter um autoconhecimento. Hoje temos vários livros de autoajuda, aí temos a neurolinguística, as psicoterapias várias aí no campo da orientação emocional, e a pessoa pode se libertar dessa excrescência com uma diretriz adequada. Por isso nós recomendamos sempre Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele trata inclusive da melancolia. Relembro aos amigos telespectadores que o Espiritismo via satélite, a partir do dia 23 deste mês, ou seja, de hoje a 15 dias, estará sendo transmitido para o mundo inteiro, gente, pela internet. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, em Nova York, em Paris, em Tóquio, Singapura, até em Bagdá, na terra de Saddam Hussein, pode assistir o Espiritismo via satélite através do computador, imagem e som, do mesmo jeito que é transmitido o Fantástico e Jornal Nacional. Vamos avisar aos amigos que estão no exterior que a luz está no mundo inteiro. E o nosso entrevistado para a estreia desse grande marco na divulgação espírita mundial é o Vitor Ronaldo Costa, de Brasília, que estará apresentando o seu livro Gerenciando as Emoções. São as emoções, gente. Vamos ver essa beleza aí no dia 23, hein? E daqui da Bahia de Matuípe, o Gessé Souza pergunta ao Reinaldo, o que é animismo, Reinaldo? Animismo vem do latim animas, animus, né? É a alma, é a manifestação da alma. No meio espírita, tem gente que tem verdadeiro terror pelo animismo, porque acha que o animismo é que leva à mistificação. Absolutamente. A comunicação mediúnica é feita de alma para alma, de espírito para espírito. O espírito se comunica pelo pensamento. Por isso que a palavra incorporação, se levada ao pé da letra, ela é equivocada. O espírito não entra no corpo do médium como a água entra dentro da garrafa. Muito pelo contrário. Há uma projeção mental que o médium vai vestindo a comunicação através do sua própria base intelectual. Então, nenhum receio pelo animismo, porque é de alma para alma que tem a comunicação. Agora, a direção que nós damos para o efeito anímico, sim, é que ele pode ser equivocado. Mas aí está Allan Kardec de novo. Os capítulos 27 e 28 do Livro dos Médiuns trata das fraudes e das mistificações. Basta ler, estudar e vai saber que o animismo é uma coisa boa. Saiu o terceiro informativo Seda. Este nosso jornalzinho, nosso boletim da Seda, que é mandado para os telespectadores do Espiritismo via satélite gratuitamente. Algumas pessoas não estão entendendo, estão escrevendo cartas e mandando fax aqui, querendo fazer a assinatura do informativo Seda. Não tem assinatura não, ele é de graça. Que vai ter assinatura vai ser a nossa revista que vai ser lançada. O nome da revista até sábado era Ação Espírita, mas os amigos do Rio Grande do Sul e do Paraná, o Jason, lá da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, me deu uma sugestão para mudar o nome para Visão Espírita. O Paraná sugeriu Isto é Espírita, o nome da revista. Aí, apesar de Isto é Espírita, né? Aí ficamos lá em Brasília discutindo, achamos melhor a revista passar a chamar Visão Espírita, porque vai enfocar todos os assuntos sob a ótica espírita. Mas este aqui, o informativo Seda, ele é enviado gratuitamente, desde que você escreva uma carta para nós, mande um fax ou uma mensagem pela internet para receber. Mande o seu endereço bem legível, não esqueça do CEP, e de preferência o centro espírita onde você frequenta. Isto é, se você frequentar algum centro espírita. Se não frequentar, não tem problema, a gente manda assim mesmo, tá? Fala a internet, gente.
pifou o nosso computador aqui da internet. Há 2 semanas, veio um diabo de um técnico aqui, o cara errou, não mexeu, não acertou e está desconfigurado. Nós não tivemos tempo, passei um tempo fora de Salvador, semana passada estava em Recife, dessa agora estava em Brasília, e o Sérgio Agnello no sufoco para organizar tudo aqui, não deu para ajeitar ainda. Mas semana que vem estaremos enfocando as perguntas dos telespectadores pela internet ao nosso programa, ok? Escreva para cá e peça o nosso boletim informativo Seda. De São Paulo, Yolanda Nava, perdi meu filho há 2 anos, Reinaldo. Sonho sempre com ele voltando. Gostaria de saber o significado e qual a mensagem deste sonho. O amor de mãe para filho, de filho para mãe, não terminou, certamente. Nós estudamos com Allan Kardec nas questões 400 e seguintes da emancipação da alma, onde existe o sono necessário para a recomposição do corpo, mas não o sono para o espírito, no caso. A interligação é legítima e muito justa, porque, meu Deus, o que substitui para um filho o amor de uma mãe? Claro que a ligação continua. Eles partiu, mas continua junto. De Piracicaba recebemos uma pergunta interessantíssima da Sandra. E o assunto é sério, Sandra. Reinaldo, o que fazer com os melindres dentro da casa espírita? Meu Deus, isso aí, digamos que seria um departamento da auto-obsessão, né? É um problema isso, mas em todo lugar tem os melindres, nós somos muito melindrosos, né? Antigamente, no tempo dos Afonsinhos, existiam as melindrosas, que eram as artistas que dançavam e se arrumavam. Mas a coisa tomou um outro vulto e, naturalmente, é questão de psicoterapia, eu acho. É de entender o Evangelho com um pouco mais de universalidade. É entender principalmente a segunda parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, da universalidade do ensino dos Espíritos. Uns precisamos dos outros, devemos viver em coletividade, acabar com essa coisa de melindre. Se o outro atingiu um patamar superior a mim, é porque ele se esforçou e teve uma oportunidade. Em vez de achincalhar, de ficar melindrado por isso, não, vamos ouvir-lhe a própria exemplificação e seguir ao pé dele, como a gente faz com o nosso modelo e guia, que é Jesus. Eu quero ouvir o Rubens também sobre essa questão, porque esse é um dos problemas sérios dentro do movimento espírita brasileiro. Não tem sentido, gente. Qualquer coisinha a pessoa se melindra, porque não gostou de algo que alguém disse, melindra, fica com raiva. Tem gente que se melindra pela cor do meu paletó. Hoje disse que até que eu estou sóbrio, né? Hoje eu estou espírita, porque quando eu visto meu paletó vermelho, cor de rosa, um azul lindo que eu tenho aqui, modéstia, a parte bonito. Paletó comprei baratinho em Nova York, baratinho mesmo, porque é barato. Eu compro os paletós baratinhos lá, o pessoal acha, deve ser uma nota, nada, $30. Então, gente, tem gente que se melindra com a cor do meu paletó, porque eu brinco no programa, porque eu digo que é mentira o que César sem vergonha religiosa anda dizendo aí contra o espiritismo, ficam melindrados, que mandam, meu Deus do céu, um melindre, Rubens. Como é que é essa questão desse melindre? Aí a gente pode começar a entender como o ser humano funciona. Todo ser humano busca sempre uma intenção positiva para si, busca sempre algo de bom para si. Talvez no melindre é porque a gente não entendeu ainda qual é a intenção positiva da outra pessoa. Se a gente pudesse se colocar no lugar da outra pessoa, buscar entender como ela vê o mundo, como ela percebe o mundo, e qual era a intenção. E fica até um exercício para o amigo ouvinte. Se tiverem 2 notas de dinheiro, Lemar, uma nota de 10 e uma nota de R$100, e você puder escolher uma só, todos nós escolheremos a maior. Isto é no mundo todo. Mas se nós pegarmos 2 notas, por exemplo, de Tóquio, moedas japonesas, não saberemos escolher qual é a maior se não houverem os números. Isto explica que todo mundo sempre escolhe a melhor hipótese, a melhor coisa que sabe fazer. Se a gente conseguir perceber a melhor intenção da pessoa, o melindre vai terminar, porque eu vou me colocar no lugar dela. Opa! Melindrar menos, gente. Parar com esse negócio de esquentar a cabeça. Quem quiser pensar ou falar sobre a gente, que pense, que fale o que quiser. Nada de melindre. Na maioria desses melindres é você estar se deixando levar por obsessores que estão tentando afastar irmãos muito queridos. Melindre é coisa, é infantilidade. Receba um fax aqui interessante de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. Alamar, todos nós de Pau dos Ferros estamos ligadinhos no seu programa, parabéns. Um abraço dos renascentistas. E pergunta para o Reinaldo Leite, Menestrel do Amor. Olha, Reinaldo, Menestrel do Amor. Estamos esperando o seu retorno a Pau dos Ferros. Como podemos saber, Reinaldo, se um determinado sonho é de vidas passadas ou não? Bem, hoje nós temos aí a terapia vivências passadas, uma questão meio polemizante, mas que Allan Kardec aborda nas questões 392 e seguintes do Livro dos Espíritos.
E ali ele fala do esquecimento do passado, como no item 11 do 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essas questões hoje vão sendo levantadas às pontas dos véus, em casos especializados, por terapeutas especializados, nessa nova doutrina que é a terapia vivências passadas, trazida pelo Dr. Morris Netterton, Stanislav Grof, Edith Fiore e tantos outros. É uma terapia não espírita, tem que ser especializado na área, o espiritismo não tem que cuidar dessa área, porque há pessoas capacitadas para isso, e que naturalmente, numa terapia adequada, certamente o terapeuta terá a orientação de saber se isso é questão de vivência passada ou de registro de agora, dessa própria mesma encarnação. E a Florinda e o Eduardo de São Paulo perguntaram aqui para o Reinaldo e para o Rubens, estão felicíssimos por ver vocês dois via satélite, e quer saber exatamente a posição da doutrina espírita. Você falou sobre o Dr. Morris Netterton, mas quer saber a posição da doutrina espírita em relação à TVP, quer ouvir os dois. Não, alguns espíritas são contrários, mas a doutrina espírita em si não é. Na questão 395 e seguintes, Allan Kardec indaga dos espíritos. Então não é possível nunca mais saber do passado, não. Em casos especiais, dizem os espíritos, é possível levantar uma ponta do véu, ou seja, a terapia vivência passada deve ser buscada quando extremamente necessária. Se é para você ter curiosidade de saber se foi rei da Abissínia, rei do faraó do Egito, governador não sei, da Tasmânia, em outra encarnação, isso é infantilidade e não merece a pena ser buscado. Mas no caso de você ter alguma fobia, alguma mania, uma claustrofobia, uma agorafobia, uma aerofobia, ou seja, qualquer situação difícil que você tenha dificuldade de administrar, justo que você participe de uma terapia adequada nesse campo para poder saber o motivo da excrescência ou da dificuldade emocional. Olha, meus amigos aí de Brasília que tiveram o programa tirado no ar pela MET, se telefonem para o Américo, porque tem muita gente em Brasília que está vendo pela parabólica. Eu não sei nem se a MET de Brasília já voltou ao ar hoje, como já voltou São José do Rio Preto, e qual foi a outra cidade que ligou para cá dizendo que voltou. Teve uma outra que voltou, eu li ainda há pouco, mas é tanta coisa, a gente esquece. Liga para o Américo. Não estão transmitindo. Está aí o telefone do Américo para aqueles amigos que estão vendo pela parabólica em Brasília, porque o Américo está reunindo assinaturas para mandar um abaixo assinado lá para a diretoria da MET, de aí de Brasília, exercendo aquilo que o pessoal de São José do Rio Preto exerceu e de outras cidades, tá? Outro fax aqui da Márcia, de onde? Qual é a cidade, Márcia? Não tem a cidade, não. 043, de Cambé, no Paraná. Querido Alamai, com muito prazer que participo desse programa maravilhoso. Sou de Cambé, no Paraná. E temos um centro espírita comandado pelo irmão Hugo Gonçalves. Seu Hugo, meu abraço, a benção, seu Hugo. Gostaria de saber se o estupro pode ser prova e expiação. Quero registrar também o carinho que os amigos do Paraná tiveram comigo lá no Conselho Federativo Nacional. E também os irmãos de Santa Catarina, o Sérgio, como é, meu Deus do céu, Genilton, amigos muito queridos. E vamos passar para o Reinaldo. Essa questão do estupro deve ser analisada dentro do âmbito do livre-arbítrio, porque o estupro não é prova nem expiação, ele vai depois gerar uma prova e uma expiação. Ele é uma malversação do livre-arbítrio. A pessoa tem um instinto exacerbado no campo da violência sexual e utiliza livremente inconscientemente, certamente, essa atitude nefanda contra o seu semelhante. Então não é uma prova e expiação, assim como o sujeito que pega o carro, corre a 400 km por hora, morre, depois diz, chegou o dia dele, era coitado, é a hora dele. Ele é responsabilidade dele, a responsabilidade morreu, coitado, é Deus que quis. Não, ele malversou o livre-arbítrio dele e certamente teve a consequência negativa. Tem gente que sofre porque é besta, morre porque é idiota, isso antes do tempo, porque é irresponsável. Não é questão de que Deus levou meu filho, não. Um pai irresponsável entrega um carro para um garoto de 14, 15 anos sair se exibindo para as menininhas na rua. O moleque dá com poste lá, quebra a cara, desencarna, está no Instituto Médico Legal, e a mãe chora, Deus levou meu filho. Deus levou coisa nenhuma, não. Foi teu pai responsável que mandou o menino antes do tempo. Aqui lá de Santa Catarina, do Balneário de Camboriú, meus queridos amigos Neila e o Arnaldo Regis. Parabéns pelas novas instalações. Costumamos assistir seu programa pela TV a cabo. Continuamos a assistir pela TV a cabo. Agora, canal 61 no Balneário de Camboriú. Qualquer hora eu vou aí, Arnaldo, comer aquele churrasquinho que você me ofereceu. O nosso querido Arnaldo. E apesar de termos antena parabólica, qual não foi nossa surpresa quando, esperando por 15 minutos, o sinal não entrou? Passamos então pela parabólica e estamos no ar, canal 8. Um abraço a vocês também, estamos aqui sempre à disposição em Salvador. De São Paulo, da Fátima, capital, São Paulo, capital. Quando se programa
no plano espiritual ter filhos e não os teve aqui. Como ficam esses espíritos que deveriam reencarnar, Reinaldo? Bom, se forem evoluídos, vão lamentar a falta de oportunidade. Se não forem evoluídos, certamente vão querer fazer alguma cobrança, de alguma maneira, vão tentar vir por outra via e tudo mais. É tudo uma questão de conscientização e de oportunidade. Claro, cada um tem a possibilidade de planejar a sua vida. Não é porque eu prometi ter 10 filhos antes de reencarnar e quando reencarno eu só vejo que tem condições para ter 2, eu devo ter os 10. E essa é uma questão natural da minha solução. Eu que tenho que analisar isso. Então, claro que os espíritos que querem ter oportunidade, como todos nós também pedimos a nossa, certamente vão lamentar a falta de oportunidade no momento. De Porto Ferreira, em São Paulo, da Cleusa Kaiser. É Kaiser mesmo? Se der, eu gostava de uma Kaiser geladinha, porque falam aí no espírito de Skol, mas já me falaram que já existe espírito de Kaiser, né? Na cerveja, eu não sou chegado não bebo nada. Prezado irmão Reinaldo, existem vários métodos para se ministrar cursos nas casas espíritas. Qual você indicaria? E ela manda uma mensagem para mim. Prezado irmão Alamar, gostamos muito do seu programa e também do programa do Medrado. Medrado vai estar no ar domingo aqui, das 10 às 11, com seu Visão Social. Nós entraremos no ar apenas às 11 horas, das 11 ao meio-dia, com o Espiritismo via satélite. Medrado fala lá do auditório da Embratel, com aquele seu charme, aquela sua comunicação espontânea. Falar em Medrado, ele dá 80% no Ibope aqui em Salvador, hein, gente, na TV Bandeirantes para Bahia. Ninguém tem esse índice na televisão brasileira. É um fenômeno na comunicação de qualquer programa de televisão. TV Bandeirantes, 80 pontos no Ibope na Bahia. Então você vê o interesse que há pela informação espírita. Continue com este amor e disposição para a realização do mesmo. Então, Reinaldo, indica para a Cleusa, quais os cursos que você indicaria? Hoje o estudo sistemático da doutrina espírita e da mediunidade, trazido pelas federativas, pelas federações aí nacionais, são muito bons. E o audiovisual, eu acho que o audiovisual ainda é seguir aquela assertiva do chinês, que uma imagem vale por 10 mil palavras. Então, acho que o audiovisual vai chegando aí, logo logo talvez eu tenha até o cinema espírita, não demora muito, e o audiovisual, a televisão, veja o espiritismo via satélite, quanto a gente abrange. Então, claro que o espiritismo é uma ciência dinâmica, e como dinâmica ela vai evoluindo cada vez mais. Leve o audiovisual e vamos falar de espiritismo. Agradeço o carinho do meu querido amigo Renan Pinto aí de Itabuna, na Bahia. Reinaldo, você trouxe algumas imagens para a gente ver também, né? Tem imagem aí, né, Serginho? O que você apresentou para nós? Mostra aí, mostra no ar e vai narrando aí. Deixa o som de lá e joga para Reinaldo se tiver que mixar alguma imagem com áudio daqui. É com muita honra que nós estivemos em Paris, no Père Lachaise, tão conhecido por muitos brasileiros que lá vão. Tivemos a honra de ali proferir várias conferências. Então nos levaram lá, a equipe que nos convidou levou para ver o Dolmen de Allan Kardec. Veja que são pessoas que vão por trás dos túmulos colocando as mãos. O dolmen é todo escuro, só a parte do ombro onde a mulher está tocando a mão, ela é toda dourada, porque tirou até a parte escura. A crença lá é que ali se processam curas espirituais, curas paranormais. E as pessoas que ali vão não são espíritas. É o único túmulo do Père Lachaise que é profundamente respeitado pelos jovens, que ficam pulando de túmulo em túmulo, menos o de Allan Kardec. Ninguém se aproxima dele a não ser com reverência. E pessoas de toda a parte do mundo e de todas as religiões têm o prazer de estar junto ao túmulo de Allan Kardec, que é bem pequenininho, parece muito grande, mas não é. Ele é bem pequeno, mas tem uma vibração ambiente que nos emocionou a todos. Ô Reinaldo, o Espiritismo recomenda na não reverência a túmulos, essa coisa toda. Isso mesmo. É como você falou, não são pessoas espíritas. Não são né? espíritas, não são. É verdade. Agora eu soube de muitos espíritas do Brasil que vão lá acendem vela, sim, né? Sim, muita gente. Mas rapaz, espírita acendendo vela em túmulo, gente. Ainda tem esse negócio de levar luz, né? Levar luz para o Espírito Santo, levar luz para o... Mas ele é santo, não precisa de luz, né? Ele já é a luz. É verdade. Né? Ainda tem esses equívocos aí. Pô, foi até bom você falar. Diz que algumas pessoas vão lá em busca de cura e tem pessoas que conseguem cura tem mesmo, tido né? lá notícias do pessoal que mora lá, as pessoas que nos levaram, dizem que muita gente consegue curas paranormais de passar a mão no dolmen. Inclusive, para não se deixarem ver, eles só põem a mão, vai por trás e põe a mão, não se deixa... Várias pessoas nós percebemos isso, e eles têm aquela reverência pelo túmulo de Allan Kardec.
Uma coisa muito Pois é. interessante. Agora, sempre explicamos, a pessoa fica, se é que fica boa da sua doença, não é pelo fato de ter ido ao cemitério, absolutamente, de não. passar a mão na Não, imagem não. de Allan Kardec. Exatamente. Allan Kardec, logo ele iria privilegiar quem vai lá passar a mão. Ele não está nem ali há muito tempo. Isso mesmo. Ô Reinaldo, dá uma explicadazinha boa sobre isso, né? Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo é ter a fé de um grão de mostarda, e a gente diz para esse monte, passa-te daqui para lá, um monte de problema, um monte de doença e tudo mais. Essas pessoas vão ali, fazem o campo da sua própria sugestão, têm o merecimento, criam em si condições vibratórias adequadas e acabam se curando mesmo, isso não tem dúvida nenhuma. Mas não quer dizer que foi o Kardec que foi lá e fez a cura, nada disso, absolutamente. É tanto faz que haja uma assim trazer de Varginha, Minas Gerais, Carmen Rodrigues. Reinaldo, um abraço e Muito parabéns. Como o Espiritismo vê o hack, transmissão de energia? Reiki. É o Reiki? Nós estivemos no Japão, estivemos lá está muito em moda agora. É uma espécie de transmissão de bioenergia agora aplicada, que tem cursos. Aliás, lá rende muito dinheiro, custa bastante ienes lá, é bem caro o curso. Mas é uma nova modalidade trazida do Oriente, que é mais ou menos parecida com o nosso passe, digamos assim. De Campos do Jordão, São Paulo, Birania, do Centro Espírita e Evangélico, Matilde, do quê? Do Bier? Alô, Alamar, parabéns pela maravilhosa imagem e som do programa de hoje, via parabólica. Obrigado pela divulgação da palestra do Richard Simonetti no último dia 26. Eu adoro o Richard Simonetti. Como é que está o Richard, meu querido amigo, aí de Bauru, São Paulo? Foi um sucesso. Estamos conhecendo hoje os doutores Reinaldo e Rubens e ficamos cada vez mais entusiasmados de ver irmãos tão preparados serem apresentados ao Brasil e logo ao mundo pelo Espiritismo via satélite. Solicito ao doutor Reinaldo que dê uma explicação do que é e como se processa a vibração numa sessão espírita aberta ao público. Um forte e fraternal abraço a vocês, aos entrevistados e à sua equipe. De nossa parte, agradecemos por tanto carinho. Reinaldo. Muito obrigado. Tirando o doutor de lado, que nós somos todos irmãos e os títulos ficam meio à parte. Data vênia, doutor. Isso, data vênia, é isso mesmo. Então, nós temos, eu sempre oriento na questão de vibração a própria apresentação de Allan Kardec. No 28º capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ensina até como se tem que orar. Diz até algumas fórmulas de oração. Isso tem que partir da alma. Por isso que eu tenho dito que espírita não reza, espírita ora. O verbo rezar seria repetir frases ou trechos de coisas que a gente memoriza. Mas orar, o espírita ora, porque vem de os ores, da boca. A boca se abre na lágrima da emoção ou no sorriso da própria emoção e a gente fala com Deus diretamente ou com os bons espíritos, naturalmente na ligação. Então a vibração tem que partir da alma e para isso ela tem que ser forjada no conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Marta do Rio de Janeiro manda um abraço para o programa e parabéns também. Fala em Marta, eu quero mandar um abraço também para você, meu amigo, você que me telefonou, que mora no Morro Santa Marta, daí do Rio de Janeiro, e que diz que tem tido uma vida durante anos e anos no tráfico de drogas, e que o nosso programa veio mexer com o seu coração, que não sabe o que vai fazer da sua vida daqui para frente. Meu amigo, pode ter certeza que o seu nome não vai ser divulgado conforme você nos pediu. Mas nós agradecemos sensibilizadamente pelo Espiritismo via satélite tocar o seu coração. Já se livrou das AR-15, você disse que ia jogar fora, das bombas, das granadas. Meu amigo, você não sabe o quanto você nos tocou com o seu telefone, com o seu telefonema. Mexeu muito com a gente, vai em frente, pega seu dinheiro e tem várias obras. Procure o Lar Fabiano de Cristo no Rio de Janeiro, as obras da KPM. Procure o meu querido amigo César Reis, que é um homem que comanda com muito carinho a caridade neste país, através do Lar Fabiano de Cristo, atendendo mais de 54 mil crianças e velhinhos. Pode ter certeza que o seu dinheiro vai ser aplicado. Apesar do César Reis ser um coronel do Exército, não te preocupe, ele não vai te entregar para ninguém, para a polícia, para ninguém, porque apesar de você ter sido aquilo que você mesmo falou, um delinquente durante anos e anos, mas há sempre tempo para a recuperação. Você me disse que tem muito dinheiro mesmo, adquirido com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro,
e quer dar um destino diferente a esse dinheiro e mudar totalmente a sua vida. Procure o César Reis, que ele vai te atender. Procure o Lar Fabiano de Cristo. Fique tranquilo que os espíritas do Rio de Janeiro receberão de braços abertos. Meu abraço a você, estamos sempre à sua disposição na sua transformação, na transformação de qualquer homem de bem. Jogue fora essa R15 e esses fuzis que você tem aí. Meu abraço, meu querido amigo. Muita paz para você mesmo. Força, força. Vamos chegar lá. De Ribeirão Preto, Adélia pergunta para nós, querido Reinaldo, qual a sua opinião sobre o livro de Ariston Teles, Transição Planetária? Você conhece o livro de Ariston? Não tive a oportunidade de ler, Meu mas conheço Ariston. Ariston É uma pessoa de bem. é um grande orador, estudioso, médium de elevados recursos, e fez a obra dele agora em Brasília, montando uma livraria fantástica lá. Então, tudo que promana dele é perfeitamente confiável, porque ele é uma pessoa muito séria e muito digna nos meios espíritas. Um amigo muito querido, estive com ele lá no Conselho Federativo Nacional, e é um amor de criatura. Ariston é um homem bom por natureza, tá? Eu não sei dar opinião sobre o livro, porque eu não li ainda esse livro de Ariston, ok? De Caldas Novas, Goiás, a Lúcia diz o seguinte: fiz um aborto contra a minha vontade. Como fico diante da espiritualidade? Qual a situação do espírito que ia reencarnar? Se possível, dê-lhe uma outra oportunidade. Se não, compense-se adotando uma criança, seja na sua casa mesmo, no seu lar, ou seja à distância, aquelas adoções à distância. Se isso te perturba, naturalmente, se você não foi a causa do problema, é claro que a solução é bem minimizada no campo espiritual. Nós não estamos aqui na truculência de um código penalista severo no meio espírita. Muito pelo contrário, muitas mulheres praticaram o aborto, e muitas praticam o aborto porque não conhecem a lei de causa e efeito, não sabem que isso é crime. Para eles isso não significa nada, ou significa apenas um bem-estar que ela acha que é bem-estar. No entanto, estamos aí com a doutrina espírita para poder levar uma nova visão da questão da imortalidade, imortalista da vida, justamente para que a mulher faça da sua sexualidade, e se ela vier abagajada com a gravidez, faça disso um templo, um altar, né, para o próprio espírito, porque isso é evolução e é beleza. De São Paulo, a Elisete Dalva mandou uma mensagem para o Reinaldo. Como sempre, Reinaldo, estamos felizes de vê-lo, representando tão bem a doutrina espírita. Votos de prosperidade e saúde. Muito obrigado, velho. Do Núcleo Paz e Amor em São Paulo. De Itajaí, Santa Catarina, esses catarinenses também muito carinhosos conosco. Prezado amigo Alama Regis, gostaria de registrar, não apenas por mim, mas por todos os telespectadores deste programa, toda a nossa satisfação e alegria de mais uma vez desfrutar destes momentos de aprendizado e conhecimento que o Espiritismo via satélite nos propicia. Continuemos a caminhar com a fé e esperança, pregando a caridade, a prática do bem, o amor ao próximo. Eis a nossa contribuição como espírita que somos. Que Jesus nos ampare e nos abençoe. Um abraço fraterno. Jean Carlos Ponqueroli. Obrigado, Jean, por tanto carinho. Gente, não esquecendo do livro Mergulhando no Mar de Amor, do meu querido amigo César Soares dos Reis. É o livro que conta a história do Frei Fabiano de Cristo, este exemplo de dignidade na terra. Este português que veio ao Brasil e plantou tanta árvore de amor neste país. É o Frei Fabiano de Cristo, Mergulhando no Lar de Amor. Você pode pedir este livro aqui para a nossa editora Seda. E falar na editora Seda, não podemos esquecer de anunciar o nosso pacote número 1, que consta o livro Minuto Mediúnico, do Vitor Ronaldo Costa, livrinho pequeno de bolso de mensagem. O Já Estava Escrito, do Hélio Pinto, uma beleza de pesquisa, principalmente para os expositores espíritas, aqueles que continuam dizendo que Maria Madalena era prostituta, era mulher adúltera, e o Espiritismo das Igrejas Reformadas, do querido Jaime Andrade, destinado àquelas pessoas que tiram todas as suas conclusões de vida baseado na Bíblia. Será que a Bíblia de fato condena o Espiritismo? É conversa fiada, gente. Nunca condenou, e quem estuda e não apenas lê a Bíblia percebe isso. O Jaime Andrade é um cidadão que foi pastor protestante por mais de 40 anos, só que não é pastorzinho protestante desse que tem papo de vendedor e se torna pastor de uma hora para outra sem conhecer a Bíblia. É um homem de seminário, como muitos pastores decentes que existem nesse país. Homem que tinha curso de teologia, estudou profundamente
a Bíblia e escreveu esse livro sem agredir os protestantes, os companheiros bíblicos, sem faltar com respeito, sem faltar com a dignidade, mas com todo amor, com todo carinho, o nosso amigo escreveu esse livro. E, por sinal, eu aproveito a agradecer as várias manifestações de pastores protestantes que me mandam pedindo esse livro e dando retorno, que gostaram demais do livro e que continuam protestantes, mas com mais respeito pela Bíblia, aliás, pelo Espiritismo. Alguns que até falavam contra o Espiritismo e hoje optam por continuar com a religião deles, que ninguém é obrigado a mudar de religião, claro, mas leram o livro e respeitam hoje o Espiritismo e não praticam indignidades e infâmias como muitos irresponsáveis andam praticando contra uma doutrina sem conhecer. Falando nisso, Reinaldo, e a sua opinião sobre essa questão, rapaz? Mas, meu Deus, mas é tão fácil de analisar isso, né? É tão fácil analisar, apesar do livro, é tão fácil. Veja só, como é possível que o Espiritismo, tendo 140 anos de idade, pudesse ser mencionado pela Bíblia, que tem 6.000 anos, ou um pouco mais. Então deve ter sido o maior fenômeno mediúnico de todos os tempos, que há 6.000 anos atrás proibisse uma coisa que não existia, ou ia existir muito depois. Então é como você fala, as pessoas não estudam, e quando não estudam se arvoram em dizedores da verdade. Não, mas a verdade vai nos libertando de acordo com a gente vai estudando. Por isso que está aí a Kardec perfeitamente atualizado, para nos demonstrar exatamente a universalidade do ensino dos Espíritos, que veio ao longo do tempo. E a palavra Espiritismo foi criada por Allan Kardec, não existia essa palavra. Ismo, que vem de doutrina, espírito, que vem do espírito. Doutrina dos espíritos, doutrina espírita. Não tem igual na Terra, não é que a gente quer puxar sardinha para o nosso lado, nada, mas não tem uma doutrina como essa, codificada da forma como está. Por isso, é uma bobagem falar que a Bíblia proíbe o Espiritismo, a Bíblia proíbe a comunicação mediúnica, a Bíblia proíbe isso. Não proíbe nada. É que os tradutores da Vulgata e da Septuaginta grega é que inventaram coisas de acordo com os padrões. Nunca nos esqueçamos que a Bíblia, como todo livro sagrado, ou dito sagrado, foi escrita por homens, ainda que sob inspiração de Deus, mas escrita pela intelectualidade humana. Então é justo que nós estudemos para sair da letra que mata e enaltecer o espírito que vivifica. Sem dúvida. Rubens, é a sua visão sobre isso enquanto médico, enquanto espírito, enquanto homem culto no estado de São Paulo? Como você vê essa questão desses ataques e até calúnias? Eu começo a perceber o seguinte, Elamar, a verdade não pode ser de uma pessoa só. Eu acho que quando a gente estuda, a gente começa a entender que a verdade tem várias facetas. Por exemplo, existem várias áreas da ciência que antigamente eram ditos que eram coisas de demônio e que a ciência hoje vem comprovando, a medicina vem comprovando. Então o homem vem na busca do conhecimento, na busca da verdade. E a verdade sempre vai faltar alguma coisa, porque nós estamos no processo de evolução, no processo de caminhar para encontrar as outras verdades. Aqueles que atacam é porque não estudam. Toda aquela situação que é atacada frontalmente, você estudou? Não estudei. Então você não tem condição de atacar. Porque quem for estudar Espiritismo, naturalmente vai entender que é inatacável. O nosso abraço e o nosso carinho a vários pastores dignos no Brasil, pastores protestantes, como Firmino da Anunciação Gouveia, em Belém do Pará, o pastor Caio Fábio, no Rio de Janeiro, um homem da mais alta dignidade, Jerônimo Filho, em Belém do Pará, da Igreja Presbiteriana Fundamentalista, o meu amigo pastor Hermes Falcão, da Assembleia de Deus, e tantos outros pastores que realmente se postam como ministros de Jesus, ministros do cristianismo, do amor, vivem para servir as pessoas e não para se servir da fé das pessoas. Não somos, nunca fomos e nem seremos contra a religião de ninguém, nem estamos aqui para denegrir, faltar com o respeito à religião de ninguém. Apesar de termos os nossos postulados, mas o mundo tem lugar para todos os credos, para todas as interpretações, quaisquer que seja, a respeito do Evangelho, dos postulados cristãos. Só não podemos admitir que alguém venha agredir e tente forçar a barra, como se diz na linguagem bem popular, para que os outros aceitem de qualquer maneira a sua forma de interpretação. Não aceitamos que alguém compre uma emissora de televisão para tirar a voz do outro lá, porque isso é um absurdo, é uma falta de dignidade, falta de educação e falta de respeito. Nenhum homem de bom senso pode admitir uma postura dessa. Meu abraço a padres, a bispos de qualquer religião, porque é preferível dignificar a sua postura pregando uma religião, embora com interpretação diferente, e tirar homens da sarjeta, da cachaça, do vício, da marginalidade, do tóxico,
do que não fazer nada, ficar na ociosidade absoluta em termos de fé. Gente, o programa Espiritismo sempre, e via satélite, sempre está no ar. Todos os domingos, ao vivo, das 10 ao meio-dia, a partir daqui de Salvador. Este programa pode ser assistido por quem tem antena parabólica no canal 11 da polarização horizontal. É o próximo canal. Se no seu controle remoto ou na sintonia do seu sintonizador, sintonia do seu sintonizador ficou horrível, mas é isso mesmo. Se não tiver no canal 11, no 13, é por aí. Lembre que é o próximo depois da Rede Vida da Igreja Católica e 2 canais, o segundo canal depois da Rede Bandeirantes, para quem tem antena parabólica é muito fácil sintonizar. E a partir do dia 23 deste mês, estreando para todo o mundo, via internet. Quem tem um computador em qualquer lugar do mundo pode assistir nosso programa imagem e som do mesmo jeito que assiste o Fantástico Jornal Nacional em qualquer lugar do planeta Terra. É a luz chegando no ponto mais alto do velador. É o Espiritismo via satélite mostrando a doutrina espírita e respeitando a crença dos outros, que é o mínimo que qualquer homem sensato e de boa vontade pode e deve fazer. De Flores Bacunha, no Rio Grande do Sul, Ivo. Não, essa pergunta eu não gostaria de tocar agora não, que esse assunto não está... Aguenta, Ivo, depois a gente trata disso. Deixa a pessoa que vinha tratar desse assunto primeiro, que é um assunto novo no movimento espírita e a gente precisa abordar direitinho. De Jundiaí, São Paulo, Lucas Mauro. Imagem e som ótimos. Reinaldo, como conciliar as leis dos homens com as leis divinas? Antes disso, Lucas, você está assistindo pela net, né? Aí em Jundiaí. Porque ainda há pouco uma telespectadora disse que a imagem estava muito ruim em Jundiaí, mas se está chegando ótimo, tudo bem. O Esperanto é bastante utilizado na difusão do Espiritismo. Como conciliar as leis dos homens com as leis divinas? Bem, usando sempre o bom senso, a temática do bom senso. As leis são humanas, são as leis transitórias que se modificam. De repente, hoje aquilo que é proibido, amanhã é perfeitamente liberado. Então as leis humanas são mesmo de acordo com a capacidade intelectual dos reencarnados naquele momento. Mas as leis divinas não, são sempre eternas e por causa disso perfeitamente imutáveis. É usar sempre o bom senso, analise o seu bom senso, consulte o seu guia espiritual mentalmente, busque a prece antes de se aplicar e se arvorar numa certa atitude. Eu acho que o Evangelho segundo o Espiritismo é o canal adequado para te dar toda a condição de você saber se mediar nesse bom senso que eu estou mencionando. A seda agora tem o Riba, o homem da coisa nova. Ele não usou a coisa nova para proceder às modificações administrativas na seda, mas é muito querido o Riba, que é o diretor também do IDEBA, Instituto de Divulgação Espírita da Bahia. Nossas boas-vindas a esse amigo tão querido do movimento Espírita da Bahia. Com toda a sua coisa nova, Riba, estamos de mãos dadas para fortalecer a nossa seda. De Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, o Marcos disse que a imagem está muito boa. E pergunta, por que pessoas cultas, tipo Padre Quevedo, combate tão veemente o Espiritismo e a reencarnação? Antes do Reinaldo atender, Marcos, deixa eu colocar uma posição. O Padre François Brini, ele escreveu o livro Os Mortos Nos Fala, continua mostrando que o Espiritismo é coerente. O Padre Gino Cossetti, porta-voz do Vaticano, ele comprova, através do Observatório Romano, que é válido o intercâmbio mediúnico, que de fato os espíritos falam conosco e que o Vaticano nada tem contra. O Padre Miguel de Brasília é médium, recebe o espírito, trabalha com o espírito Frei Fabiano de Cristo e diz que o espiritismo é coerência. Esses 3 sacerdotes nunca receberam silêncio obsequioso, ordem de silêncio, de calar a boca. Padre Quevedo, essa pessoa que você disse como homem culto, já recebeu várias vezes ordem para se calar. Reinaldo. Nós estamos... Com todo o respeito que ele merece. Claro que sim. Embora não respeite a religião dos outros. Estamos estudando um livro chamado A Doença como Caminho, do Thorvald Detlefsen, e ele fala da questão da polaridade. Certamente a polaridade espírita do Padre Quevedo é que faz com que ele se insurja tanto contra a doutrina, sendo um dos grandes divulgadores dela mesma. O equívoco dele é que ele também não estuda a doutrina espírita, porque a confunde com outras ramificações religiosas que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Isso, meu caro amigo, é de lamentar.
Ele adora receber um cachê de televisão para falar e cobra caro. Isso mesmo. Cobra caro. Meu caro amigo Alamar, abraços a todos e parabéns pelo programa. Gostaria de saber do nosso irmão Reinaldo como fica a situação do médico que pratica o aborto perante a espiritualidade. Eu vou querer ouvir o Reinaldo e o Rubens também, do Ariovaldo de Cruzeiro, São Paulo. Falar em Cruzeiro, abraço para a Soninha e a Aninha. Se o médico tem consciência do equívoco que comete, e ele deve ser conscientizado disso, é claro que ele vai responder perante a lei de causa e efeito. Como fica a situação dele? Olha, a obsessão ainda é doença para muitos séculos na Terra e muito bem abordada por Allan Kardec no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Rubens. E aí a gente fica lembrando a diferença de ciência e consciência. O próprio médico pode ter ciência, por exemplo, que o cigarro faz mal, mas ele mesmo fuma. Bom, então como é que é isso? Eu tenho ciência e eu fumo, por exemplo. A consciência é quando ele vai ter realmente, não, eu sei de coração, eu sei de consciência, então eu vou abandonar esse ato. Muitos dos médicos, infelizmente, que ainda fazem esse ato criminoso, podem até ter ciência, mas com certeza ainda não têm consciência, e como o Dr. Reinaldo falou, vão responder pela lei de causa e efeito. E estamos encerrando hoje mais um programa Espiritismo via satélite. Este programa de todos os domingos, através da sua antena parabólica, da TV a cabo e de alguma emissora que entre em contato, que entre em cadeia conosco. No próximo domingo vamos estar aqui novamente e quero passar o microfone e as nossas câmeras para o Reinaldo, para as suas considerações finais e logo na emenda para o Rubens também. Nossas despedidas, eu sempre falo da lei de amor. Eu acho que tenho certeza absoluta de que nunca houve tanto amor na Terra como tem atualmente. Nunca houve tanto amor, guardado, arquivado. Então a minha mensagem é para aqueles que nos conhecem, já sabem, que é aquela de desarquivar o amor. Não tenha receios de amar. Eu não falo de sexo, porque o pessoal agora inventou a moda de fazer amor, como se amor se fizesse, não se sentisse. Eu sou do tempo ainda que se sente amor. Então a doutrina espírita vai nos abagajando nessa sublimação desse sentimento magno que Deus nos ofereceu, que é a lei do amor. Não tenha medo de amar, começando por você mesmo. Ame-se com respeito e você certamente vai poder distribuir esse amor na Terra. Nossa gratidão é profunda e perene pela oportunidade que o Alamar nos deu de podermos falar, trocar ideias a respeito da doutrina espírita e sua divulgação. Muita paz a todos e muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Eu só queria lembrar que o Dr. Reinaldo Leite tem um programa na Rádio Boa Nova, todas as terças-feiras, às 17h30 às 18 horas. Meia hora ainda ele enfoca vários aspectos. Paulo, né? Lá em São Paulo. Então, o amigo que estiver aí vendo, que é muito grande a sua audiência, sintonize na Rádio Boa Nova, 1450 AM. Terças-feiras, 17h30. Agradecemos ao Rubens e lembrando que o Reinaldo, essas ideias maravilhosas que o Reinaldo nos passou nesta manhã de domingo, são expostas em vários livros editados por ele. São quantos? São 12, né, Reinaldo? São 11. 11 livros e aqui está no vídeo o mais recente livro dele. Esses livros vocês podem pedir aqui para a editora Seda, porque como vocês pedem outros, nós vamos no dia decorrer dos nossos programas divulgar depois preços dos livros do Reinaldo para que você possa... Dar renda para os pobres, né? E a renda desses livros são sempre destinados a trabalhos de caridade dentro do estado de São Paulo e por esse Brasil afora. Agradecemos ao Brasil pela audiência, pelo amor, pelo carinho nesta manhã de domingo, por tanto incentivo que chegou aqui a nós através do fax, de telefones, e lamentamos não ter podido responder as perguntas de todas as pessoas, porque como sempre o número de questões que nos chega é gigantesco e lamentavelmente por maior boa vontade que nós temos, não podemos atender tanta gente. Mas agradecemos mais uma vez, gente, pelo carinho. Estejam sempre conosco todos os domingos, nesta mesma sintonia. Avise para os seus amigos, divulgue nosso programa em seus estados, porque estaremos sempre prontos a dizer o que é o verdadeiro e único Espiritismo. Repetimos sempre, não existe Espiritismo linha branca, Espiritismo alto, Espiritismo baixo, Espiritismo da linha kardecista, porque kardecismo não existe, é só Espiritismo. E é essa doutrina que liberta, é essa doutrina que faz o homem hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje. Muito obrigado, Brasil, muita paz, muita harmonia e um bom domingo a todos. Até domingo que vem, se Deus quiser, das 10 ao meio-dia, às 11 o Medrado, e das 11 ao meio-dia o nosso Espiritismo via satélite. Muita paz. Muita paz para todos. Obrigado, Alamar. Obrigado, Reinaldo. Muita paz.